Bem, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse webinar que tem o tema Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, principais mudanças. É uma realização do Ministério Público do Estado da Paraíba, por intermédio do CAU do Patrimônio Público, fundações e terceiro setor, com apoio do CEAF e da Associação Paraibana do Ministério Público. Eu peço a todos que, por favor, mantenham os microfones desligados e todas as perguntas só devem ser feitas pelo chat, não por microfone aberto, por favor, tá bom? Obrigado, pessoal. Eu vou passar a palavra para o doutor Reinaldo Lourenço Serpa para fazer a abertura desse nosso webinar e logo em seguida a gente chama a doutora Anita Rocha, promotora também, promotora de justiça, assim como o doutor Reinaldo, para dar continuidade ao nosso webinar. Doutor Reinaldo, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos e todas. Quero pedir desculpas aqui pela minha voz, deu uma crise de garganta, mas gostaria de cumprimentar inicialmente a doutora Anita Betânia, nossa coordenadora do CEAF, em nome de quem cumprimento todos os colegas, membros, servidores, assessores da casa que nos acompanham, colegas de outras instituições, público externo que nos acompanha nesse momento ao vivo através do YouTube, e saudá-los todos em nome do nosso procurador-geral, doutor Antônio Hortêncio, que não está presente por estar num voo agora, retornando de Brasília. E, assim, de maneira bem rápida, até porque minha voz aqui não está muito boa, apenas agradecer já a presença de todos e, principalmente, a presença dos nossos dois palestrantes de hoje, os professores Rony Charles e Juliano Heine, dois grandes nomes do nosso direito administrativo aqui no país, principalmente na seara de licitações e contratos administrativos, que, de forma muito gentil, se dispuseram hoje a estar aqui conosco e nos capacitar a transmitir os seus conhecimentos, seus valiosos conhecimentos, no tocante à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a 14.133, que trouxe várias mudanças, é uma lei bastante extensa, que incorporou vários entendimentos do TCU, alguns entendimentos do STJ, trouxe inovações importantes, modernizou as contratações públicas no nosso país, e tenho certeza de que hoje vamos aprender bastante e nos capacitar de forma muito proveitosa com os nossos dois palestrantes, que são nomes que não precisam nem de uma apresentação e que serão apresentados por doutora Anita em seguida. Ambos têm obras dos dois, mais de uma obra dos dois na minha biblioteca pessoal. Ambos orientam de forma direta ou indireta os posicionamentos aqui desse centro de apoio operacional através das doutrinas que constroem, e muito bem constroem, de forma muito didática e científica. Então, agradeço a todos, mais uma vez, a presença, principalmente a dos dois, já agradeço antecipadamente, de forma penhorada, a presença dos dois doutores, Rony Charles e Juliano Heine, a satisfação grande tê-los aqui, ainda que virtualmente, depois, penso que em breve teremos a oportunidade de nos reunir presencialmente e tê-los aqui e recebê-los aqui na nossa casa, tá bom? Passo a palavra agora à doutora Anita Betânia para tecer as suas considerações e apresentar os nossos dois palestrantes de hoje. Bom evento a todos e muito obrigado. Bom dia, doutora Anita. A senhora está com a palavra. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar o doutor Reinaldo Serpa, coordenador do CAU do Patrimônio, aqui do Ministério Público da Paraíba, na pessoa de quem eu saúdo todos os participantes deste evento, seja membros do Ministério Público, assessores, servidores e os demais. Aproveito também para parabenizá-lo pela brilhante iniciativa, principalmente quando temos uma lei recente que altera o processo licitatório, seja no tocante aos modos de disputa, às fases de licitação, suas modalidades, inovando também em relação a princípios, aos princípios que norteiam o processo licitatório e, consequentemente, seus contratos. E para falar sobre essas inovações, convidou o doutor
Rony Charles e doutor Juliano Haim, como bem disse doutor Reinaldo, pessoas já bastante conhecidas por discorrer tão bem essa matéria, e seja através dos artigos que publicam, dos livros, das palestras que ministram com frequência. E, para falar inicialmente, Dr. Rony Charles, que discorrerá sobre... Não é o senhor, doutor Rony? Não? Então é o doutor Juliano? É o doutor Juliano, doutor. Ah, tá. Houve uma inversão agora há pouco. Tá bom. Então, o doutor Juliano, que falará sobre contratos licitatórios. O doutor Juliano Haim é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, ex-defensor público, também do Estado do Rio Grande do Sul, professor titular da Fundação Escola Superior do Ministério Público, professor de pós-graduação em diversas universidades e instituições, destacando-se a Escola Superior da Magistratura Federal, da Magistratura Estadual, professor convidado da Escola Superior de Direito Municipal, da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Então, com vocês, doutor Juliano Haim, para sua palestra, esperada tão ansiosamente por todos nós, principalmente quem milita nessa área de defesa do patrimônio público. A palavra ao senhor, doutor Juliano. Muito obrigado por todos, pelo carinho, pela acolhida e principalmente pela honra de estar aqui com os senhores e as senhoras. Muito obrigado mesmo. Queria fazer esse agradecimento especial na pessoa do Reinaldo, um grande amigo, e pelo convite. E agora, então, me senti muito mais, enfim, com maior responsabilidade de, enfim, fazer com que valha a pena esse tempo que a gente vai muito mais debater, muito mais compartilhar angústias, enfim, sobre uma nova lei que se apresenta, que eu considero a lei mais impactante no sistema de direito administrativo ou no regime de direito administrativo, porque eu sempre digo, se você faz uma licitação ruim, você tem uma política pública ruim. Se você faz uma licitação ruim, você tem uma escola mal reformada, um medicamento ruim, um carro de polícia que não chega. E aí a política pública de segurança, de educação não chega. Queria cumprimentar a doutora Anitta, muito obrigado pela acolhida, pelo carinho, doutor Aldo, e o amigo Rony Charles, que, como eu disse antes da palestra, é nosso guia intelectual, que ilumina nossos caminhos no tema das licitações do direito administrativo. Muito obrigado, e aí eu me sinto muito mais responsável, e eu disse o seguinte, e por que a gente fez essa inversão? Marcaram agora, às 11 horas, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul marcou uma reunião sobre... A gente está num processo de concessão de unidades de conservação e a gente vai apresentar esse projeto para o Ministério Público. A gente tem uma atuação bastante concertada com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, então eu tenho um álibi, e na reunião das 11 horas, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, então, ele, na verdade, antecipou essa inversão, e como eu brincava, como o Ministério Público é o único indisvisível, a gente, então, tem um álibi a partir do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em relação ao Ministério Público do Estado da Paraíba. Não é? A gente tem uma atuação muito franca e a gente é muito parceiro em vários processos, em várias operações que a gente tem feito, tanto na área criminal, da fraude fiscal, na área ambiental, enfim, e a gente tem atuado bastante concertadamente com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, né? São, praticamente, a gente considera amigos e a gente tem uma atuação bastante transparente junto ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, mas eu consegui agora com que o BNDES, que está modelando essas concessões, apresente, e aí eu posso assistir a palestra do Rony, que é o mais importante. Nesse panorama, eu sempre digo que licitações é o que Deus duvida, o diabo tem medo. E a doutora Anitta vai confirmar isso, que milita nas licitações, não tem o que a gente já não viu de escabroso ou de, vamos dizer assim, idiosincrático na matéria de licitações. Então, o certo era começar com licitações e ir para o contrato. Mas como teve essa inversão, eu pretendo, então, iniciar a partir do artigo 89 da nova lei de licitações, que trata de contratos administrativos. E a ideia é que a gente tenha essa primeira percepção, que é o seguinte: aquelas pessoas que dizem que é mais do mesmo, que a lei é problemática, a primeira afirmação, eu não concordo. Não vai ser mais do mesmo.
A gente vai ter que mudar a nossa forma de perceber a nova lei de licitações. Há paradigmas que mudaram. Eu dava uma palestra ontem no Congresso Mineiro de Licitações, o Congresso Nacional, o primeiro Congresso Nacional de Licitações, e eu dizia o seguinte, eu vou dar um exemplo. Hoje, um primeiro paradigma que tem que se mudar hoje a licitação pelo resultado. Não é mais só a licitação pelo menor preço, mudou. Não é mais a proposta mais vantajosa, é o resultado mais vantajoso. Então, é possível que se faça um contrato administrativo pela proposta mais cara numa licitação menor preço. Veja o seguinte, eu tenho uma licitação cujo critério de julgamento é o menor preço e eu posso contratar o produto mais caro, desde que eu prove que no tempo ele dura mais, desde que eu prove que eu não preciso de mais de um operador para aquela máquina. Por exemplo, eu tenho uma máquina que precisa de um operador e ela é mais cara, e uma máquina que é mais barata eu preciso de 2 operadores. Eu posso pagar mais caro provando que isso é mais vantajoso. Então, quando o Ministério Público tiver uma notícia de fato, abrir um inquérito civil e começar a investigar, ele tem que pensar o seguinte, não necessariamente a licitação menor preço é o produto o produto mais barato. Pode ser que no tempo vale a pena ter um produto mais caro porque ele dura mais. Mas, claro, o ônus de justificar isso é do gestor. E aí a tecnicidade, o segundo paradigma, tecnicidade. As licitações serão pautadas pela tecnicidade. E o terceiro paradigma, hoje, a lei de licitações vai moldar o que a gente chama de administração 2.0. Administração pública digital, que já veio pela lei 14.129, não é? Que é o governo digital, e essa digitalização das coisas, essa virtualidade das coisas, será um paradigma das licitações. Então, dizer que é mais do mesmo, não dá, mudou. A forma da gente ver as licitações mudou. Claro que temos problemas, mas eu pretendo falar aqui de algumas virtudes que foram feitas pela lei, especialmente a partir dos contratos administrativos. Então, eu cliquei errado, eu sou velho, eu sou da época da TV Telefunken, sabe? A TV, aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos, tem muito frio no inverno, né? Aqui, por exemplo, assim, esse dia chegou um amigo meu do Pernambuco, em homenagem ao Rony, e ele, assim, de 20 graus no Pernambuco é inverno. Sim, meu Deus, aqui nós já estamos com 20 graus, é verão, não é? Então, a gente está aqui, no inverno do Rio Grande do Sul, existia uma questão que era o seguinte, eu comecei com uma TV Telefunken lá em casa, e era uma TV preto e branco, não tinha controle remoto. E a maior briga lá em casa é quem ia sair das cobertas para trocar o canal. Então, se eu sou analógico, vocês me perdoem se eu não consigo ser digital nessa administração 2.0. Doutora Anitta, você está vendo o compartilhamento da tela? Beleza. Então, eu acho que a gente pode começar por essa perspectiva. Muda-se os tempos, muda-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tornando sempre novas qualidades. E afora esse mudar-se a cada dia, outra mudança faz-se de maior espanto. Quem não se muda, como Jó se ia. Se a gente tem uma nova lei, a gente tem que perceber que há essa mudança. E essa mudança será feita a partir de um novo paradigma. O que a gente vai esperar? Essa noção de contrato administrativo, ela não existe mais na lei. A lei ela vai falar do que é contratante e contratado. Muito embora a gente já tenha uma noção bastante consolidada do que é o contrato administrativo. Mas aí, por exemplo, um contrato feito pelo Estado da Paraíba com o Banco Interamericano de Desenvolvimento é um contrato administrativo? Pelos termos da lei, ele seguirá naquilo que cabe à lei de licitações, mas ele seguirá as regras do BID. Quando o BID veio fazer um programa, isso teve em vários estados, eu dizia para a consultora assim, tá, mas eu vou contratar os produtos pelos financiamento do BID, esse financiamento internacional, pela lei do 866, ela disse, não, ela já gritou a consultora de Washington, não, você vai seguir as regras do BID. Eu disse, mas a lei me disse que eu tenho que seguir a lei do 866. Não, regra do BID. E aí todo mundo fechava os olhos para a lei do 866, para essas regras, que dizia que qualquer recurso público, ainda que internacional, seguia a lei do 866. Isso mudou. Então, qual é a ideia do contrato administrativo? A ideia do contrato administrativo é que se tenha, efetivamente, aqui nós temos a primeira forma de contrato que tivemos na história, que foi um paradigma grego em que Orfeu, ele perde a sua amada, ela morre e ele vai resgatar ela no inferno. E ele faz um contrato com o diabo e com Hades, e diz o seguinte, se você olhar para trás, ela vai estar atrás de você. Se você olhar para trás, ela volta. E ele não confia no diabo, e ele acaba olhando para trás e ela é sugada de novo para o inferno. Essa é a primeira forma de contrato que nós temos. Então, o que eu quero dizer é que contrato pressupõe confiança. Então, quando a gente faz um contrato administrativo,
A gente confia que esse contrato será executado, que esse contrato será aceito, que esse contrato deverá ser executado. O normal é que os contratos administrativos sejam executados. Contudo, qual é a diferença do contrato de direito administrativo e direito privado? Imagina que nós tenhamos um Código Civil com 2.000 e quase 100 artigos, e por que não se fez uma previsão de artigos de contrato administrativo no direito civil? E é o que eu digo para os piá da graduação, eu digo o seguinte, é que o direito administrativo é mais especial que o direito civil. E por isso que o professor de administrativo é mais especial e eles começam, enfim, a perceber uma paixão pelo direito administrativo. Muito embora na graduação a paixão sempre seja pelo direito de família e o direito penal. Muito difícil as pessoas se apaixonarem por essas coisas estranhas chamadas direito administrativo. Mas eu estou Rony, eu estou numa cruzada assim, hashtag ame direito administrativo, né? Porque a paixão é sempre o direito penal, o direito de família. Eu não consigo ver como eles conseguem. É muito difícil, é muito difícil. Mas voltando, então, com o modelo francês que a gente anotou, especialmente pelo livro do Elie Lopes Meireles, se colocou o que se chama de cláusulas exorbitantes. E a lei de licitações fez um artigo específico sobre as cláusulas exorbitantes. E aí, a grande novidade nesses contratos administrativos é que essas cláusulas exorbitantes demarcam efetivamente essa supremacia da administração pública em relação ao contratado. Por exemplo, a possibilidade hoje de ficar devendo, o poder público pode ficar devendo até 60 dias, antes era 90, e ele não pode opor o particular à exceção da cláusula, à exceção do contrato não cumprido. Por exemplo, se eu contratasse, faz de conta que o Reinaldo, se fosse o advogado, contratasse ele, o meu advogado, pagasse R$3.000 por mês. No primeiro mês eu pago, no segundo mês eu não pago, no terceiro mês eu chego com o Reinaldo e digo, Reinaldo, vem me defender. O Reinaldo não vai me defender. Vai dizer o seguinte, não, primeiro você me paga e depois eu te defendo. E isso é a exceção do contrato não cumprido. Significa dizer que, neste panorama, no poder público ele pode ficar devendo 60 dias, que o particular tem que ficar. Isso ficou muito claro na legislação, o particular vai ter que prestar esse serviço. Isso é bom? Uma vez um colega meu, um cidadão da Selic, disse, isso é super bom para o Estado. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque contrato, a licitação é economia pura, é macroeconomia pura. É óbvio que o licitante vai precificar isso na proposta. Uma vez o Tribunal de Contas da União foi medir se os preços no CIAP, que são uma orçamentação feita eletronicamente pela União, se ela estava conforme as leis de mercado. E aí ele foi precificar isso e percebeu que estava tudo 30% mais caro. Montou o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento pôs embaixo da declaração dizendo o seguinte, mas Tribunal de Contas, você chegou à paisana ou chegou como Tribunal de Contas? Não, eu cheguei à paisana, como qualquer particular. Disse, meu amigo, quem vai precificar para o poder público é sempre mais caro. Ele tem que contratar seguro, pode ter uma liminar do Tribunal de Contas trancando, uma ação judicial, uma ação popular, ou seja, é seguro. Lembra, contrato é confiança e não tem almoço de graça, então ele vai precificar isso. E aí eu vou destacar aqui 5 complexidades dos contratos administrativos. A primeira delas é a melhora, de certa forma, no que se refere ao direito sancionador dos contratos administrativos. Havia sempre uma crítica que nas sanções administrativas havia uma violação da lex stricta, ou seja, todo direito sancionador, os senhores como promotores sabem muito melhor do que eu isso, tem que ser assim, uma coisa meio direito penal, subtrair coisaria móvel para si ou para outro. Tem que ter uma descrição de uma conduta, de certa forma, estrita, para então nós termos um consequente, uma sanção. Então, o artigo 155, ele fez a descrição das condutas, para no artigo 156 fazer a descrição das penas. E aí eu tenho, mal ou bem, alguma forma, algum paradigma de cálculo de pena. Se a gente for aplicar o cálculo de pena, seja na nova lei de probidade, você me dá um arrepio falar da nova lei de probidade, né? Me dá até um troço falar aqui sobre a lei de probidade, né? Ou sobre... Isso aqui daria outra discussão enorme, né? Porque eu estava conversando com o Reinaldo, na quarta lida, né, Reinaldo, a gente já vê mais problemas na nova lei de probidade. Mas voltando. Então, nesse caso, eu tenho mal ou bem uns critérios de aplicação de pena. Claro, ainda o legislador podia ter melhorado isso? Podia. Por exemplo, declaração de indeniidade se aplica quando não cabe uma pena menos grave. Puxa, não teve um critério mais basilar, como é, por exemplo, a função tripartite da pena, o método trifásico da pena, aquela coisa que a Hungria criou, não é? O cara que criou o método trifásico no penal, 59, 65, 61, e depois as majorantes e minorantes, ele não tinha Netflix. Se tivesse os 5 canais Telecine, ele não teria criado essa coisa complexa que é o cálculo de pena no direito penal. Mas voltando, então, nesse caso, eu tenho mal ou bem um direito sancionador. E aí eu tenho problemas aqui.
Qual seria o problema? As penalizações continuam as mesmas, advertência, multa, que pode ser acumulada com as outras sanções, impedimento de contratar. Eles tentaram dizer de novo que o impedimento para contratar só vale para o órgão que aplica, muito embora o STJ tinha jurisprudência que vale para todos os demais órgãos. Então, se o Estado da Paraíba, o município de João Pessoa, aplica uma pena de impedimento de contratar, deveria valer só para o município de João Pessoa, só para o Estado da Paraíba. Havia jurisprudência, não é que teve outra jurisprudência, que diz que isso vale para todos os demais entes federados. Então, Recife, Estado do Amazonas, União, não poderia contratar. E aí não havia uma diferença, ao menos em efeitos, da declaração de idoneidade com a declaração com impedimento de contratar. Pela nova lei, ela repete os termos, de certa forma, da Lei 866. Eu acho que ela deixou claro isso, mas eu tenho medo que o STJ continue com a idiosincrasia de interpretar que impedimento de contratar vale para todos os entes da federação. Para mim, o legislador tentou deixar claro isso, essa divergência, cenas dos próximos capítulos, ou melhor, cenas da jurisprudência. Eu sempre digo o seguinte, no nosso país, não é nada como um dia depois do outro, é nada com um ministro depois do outro, que muda os ministros, parece que o direito muda, e aí a gente tem até porque falar em jurisprudência consolidada do STJ é quase um contrassenso, né? Isso não sei o que falo, é o ministro Napoleão Maia Filho, quando ele disse, isso está escrito no voto, que temos que eliminar a jurisprudência banana boat. O que é a jurisprudência banana? Isso é palavras do ministro. O que é o banana boat? É um bananão com gente em cima do banano, e aí o barqueiro tem que derrubar todo mundo. E aí tem a jurisprudência do STJ, que a cada semana derruba todo mundo, e nós temos que evitar isso, disse o ministro Napoleão Maia Filho. E um outro problema dos sancionamentos é que, neste caso, problema não, é uma idiosincrasia para a reabilitação na declaração de idoneidade, ou seja, a proibição de que um licitante contrate com todo mundo, qualquer outro ente federado, é que depois, para ele se reabilitar, ele deve alocar um programa de integridade ou programa de compliance. Por isso, recomendem, como promotoras de justiça, recomendem que os municípios, os estados, eles regulamentem o que é programa de integridade. Porque ficar na mão do Decreto Federal 8420, que regulamenta a lei anticorrupção, a lei 12846, é complicado. Então, vejo, aliás, o terceiro paradigma da nova lei de licitações é difícil aplicar ela sem a perfeita regulamentação. E regulamentação, eu digo isso para os municípios pequenos, para os municípios grandes, para os estados, nas palestras que eu dou. Regulamentar faz toda a diferença. Você ganha segurança jurídica. Vejam só, o promotor de justiça está com o inquérito lá, o auditor do Tribunal de Contas, ninguém quer insegurança. Todo mundo quer segurança aqui, gente. Ninguém quer atrapalhar o processo. Está todo mundo querendo fazer o melhor para o país. Então, quando eu tenho uma regulamentação, o licitante ganha, o particular ganha, o órgão de controle ganha, todo mundo ganha. Então, essa seria, talvez, uma idiosincrasia a ser feita. Eu não devia ter passado, não é? Enfim, tem uma outra idiosincrasia que eu lembrei, é o seguinte. Há um problema de ampla defesa aqui. Há recurso administrativo das sanções, de todas elas, menos da declaração de idoneidade, que só cabe pedido de reconsideração. Então, percebe comigo, eu tenho recurso das penas menos graves e não tenho recurso administrativo da pena mais grave. Isso não viola a ampla defesa? A ideia do legislador é que, como a declaração de idoneidade é aplicada pela autoridade hierarquicamente superior, não teria recurso. Puxa, eu não sei, cara. Eu acho que isso tem um problema de ampla defesa aqui. Eu até comento isso no livro. Então, enfim, eu até queria ouvir a opinião do Rony, mas eu acho que, enfim, prejudica a ampla defesa. Aqui nós temos um novo paradigma. Lembra do direito ambiental, em que eu tenho dois paradigmas do comando-controle? Ou seja, o que é o comando-controle? Olha, se você violar a norma, eu vou te multar. Vamos pegar o exemplo blitz no trânsito, que aqui no interior do Rio Grande do Sul, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, a gente fala blitz, né? Você faz uma blitz, se te pegar bêbado no trânsito, eu vou te caçar a carteira. Isso é comando-controle. Agora, se eu disser assim, Reinaldo, olha só, se você não tiver nenhuma multa, você vai ter um desconto no IPVA. Isso não é comando-controle, isso é protetor e incentivador. A lei de licitação traz um novo paradigma. Eu me emociono com isso, professora, doutora Anitta, eu me emociono com isso. Ela tem um novo paradigma aqui de protetor e incentivador. Qual é a grande questão, esse protetor e incentivador? Nós vamos poder ranquear os contratantes. Os bons contratantes terão uma pontuação em termos de contratação. O bom licitante terá uma pontuação em termos de contratação. Isso significa dizer que eu tenho, portanto, um paradigma novo a ser pensado aqui.
Ou seja, essa regulamentação faz com que os contratantes induza seus contratantes a se comportarem bem. Porque um contrato não cumprido tem que ser percebido como anormal. O normal é o contrato ser executado. A gente viu isso. Então, percebendo que o legislador, percebendo que ele poderia ter o comando ou controle no 1, ele pode ter também o protetor incentivador no 2, ranqueando. Então, por exemplo, isso já é feito, por exemplo, nos bancos. Os bancos eu descobri que tem letra A a H. E eu devo estar mais ou menos assim no G, sabe? Eu devo estar no G, assim, né? Enfim, né? Nas minhas contas aqui eu devo estar no G. O Rony certamente está no A. Não, o Rony está no A. O Rony com certeza está no A, né? Eu devo estar ali meio no G, sabe? Né? Enfim, isso vai para o SPC, vai para o H direto, né? Já me contaram isso. Mesma lógica. A gente vai incentivar as pessoas. E isso pode ser feito pelo Portal Nacional de Compras Públicas. Então, nesse sentido, a questão do reequilíbrio econômico-financeiro, ela não se modificou de certa forma, mas ela incorporou muito dos paradigmas do Tribunal de Contas. Muito dos paradigmas do Tribunal de Contas. Qual a ideia do equilíbrio econômico-financeiro? Eu tenho uma cláusula de serviço, em que está prevista no edital, ou seja, o que eu quero contratar, e uma cláusula econômica, quanto eu vou pagar por esse contrato. E aí eu tenho o que se chama no direito de sinalagma. Então eu tenho uma correspectividade entre a cláusula de serviço e a cláusula econômica. A partir disso, quando se forma esse sinalagma? De regra, se forma com o oferecimento da proposta. Então, não é na assinatura do contrato, não é no edital, é quando se tem a proposta. Então, vamos pensar o seguinte, aqui nós temos o primeiro caso de reequilíbrio econômico-financeiro, que foi a Companhia de Eletrificação de Bordeaux, a Companhia de Éclairage de Bordeaux, não é? Em que o carvão aumentou na Primeira Guerra, e aí a companhia disse o seguinte, olha, não vou conseguir fazer gás, o carvão está muito caro, eu quero reequilíbrio. E o reequilíbrio foi feito, por isso que eu trago esse paradigma, não para beneficiar o contratado, para manter a continuidade do serviço público. Então, quando você está investigando esses pedidos de reequilíbrio, a ideia é que nós temos a manutenção do interesse público. Essa foi a ideia da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que pode se dar, de regra, de 3 formas: por reajuste, revisão e repactuação. Reajuste ocorre quando nós temos a previsão clausulada no contrato. Esse contrato será reajustado pelo IGPM, esse contrato será reajustado pelo INPC. E uma das novidades no reequilíbrio econômico-financeiro foi a matriz de risco. Ao menos em termos de contratos de aquisição, em lei de licitações, não é? A grande sacada é que isso já existia pela lei das PPPs, isso já existia nos contratos comerciais. Por exemplo, vou vender minha empresa para o Rony. Tenho uma empresa e eu vou vender minha empresa para o Rony. O Rony vai me perguntar assim, mas Juliano, qual é o teu passivo trabalhista? Eu disse, olha, eu tenho 3 reclamatórias trabalhistas lá, mas tudo provisionado. Não, assim, passivo potencial. Eu disse, não sei. Então, vou fazer o seguinte, se tiver reclamatório trabalhista, você assume. Beleza. E ele vai perguntar assim, mas qual é o teu passivo ambiental? Eu disse, não sei. Eu disse, não sei, eu tenho aqui, vazou óleo, uma parte, eu não sei quanto vai custar o descomissionamento. Então, vamos lá, eu assumo. Então, qual é a ideia? É que os riscos sejam previamente clausulados. E aqui eu tenho que fazer a diferença de risco e incerteza. Risco é algo que eu conheço, mas não sei se vai acontecer. Incerteza é algo que eu não conheço. Então, incerteza possivelmente estará na revisão, que são fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências imprevisíveis. Então, veja que aqui eu tenho, por exemplo, pode faltar material? Pode. Vamos clausular isso. Pode faltar, ter greve dos obreiros? Pode. Atraso no licenciamento ambiental. Quem é que assume? E aí eu tenho métricas para a matriz de risco, para a alocação de risco. A lei fala em 2 dispositivos sobre matriz de risco nesse sentido. E a matriz de risco ela é tão importante porque ela vai evitar que se tenha toda uma discussão posteriores pelos eventos que possam ter. Isso dá mais segurança jurídica, a gente sabe quem assume o quê. Aí um cidadão da CELIC, aqui da Central de Licitações, disse o seguinte, doutor, agora tem tem matriz de risco. Eu disse, não, meu amigo, isso já existia. Disse, mas agora então vamos fazer o seguinte, vamos jogar todos os riscos para o privado, deixa ele assumir todos os ônus. Eu disse, meu amigo, isso é um erro. Isso seria, em primeiro lugar, irrazoável, incoerente. Por exemplo, atraso no licenciamento ambiental por culpa do Estado, atraso na desapropriação por culpa do Estado. Eu não posso jogar isso para o privado. Mas ainda que fosse, se eu jogar todo o risco para o mercado, o que o mercado vai fazer? Vai precificar isso na proposta, meu amigo. Então, não existe almoço de graça. Então, essa história de jogar todo o ônus para o privado, isso não faz sentido. Há que se ter um equilíbrio. E há várias metodologias de matriz de risco. E a repactuação ocorre diante de serviços contínuos. E aí a grande perspectiva que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos senhores e das senhoras. Perceba comigo, eu tenho, então, do artigo 124 a 136, reequilíbrio econômico financeiro, mas eu não posso deixar de ler esses dispositivos
sem as disposições setoriais do artigo 41 seguintes. Como assim, Juliano? A lei de licitações, ela não te avisa isso. Ela é uma coisa assim, se descobriu, descobriu. Esse é um ponto da lei, assim, ela é meio, vamos dizer assim, meio obnubilada, né? Parece o Collor falando, né? O momento obnubilado da nação. Lembra? Quando era pequeno, não entendia nada que o Collor falava, né? Então, ela é meio idiosincrática. A gente tem que ler a lei de licitações com o artigo 6º sempre embaixo do braço, ele faz uma interpretação autêntica de tudo, e o legislador pensou o seguinte: eu tenho regras diferentes para compra de produtos, para compra de serviços, para alocação, então ele fez disposições setoriais. Então, quando eu vou ler a contratação de serviço, a primeira coisa que eu tenho que diferenciar é serviço com mão de obra exclusiva ou sem mão de obra exclusiva. Por exemplo, contratei um programa de software para melhorar, para gestionar o sistema de processamento dos inquéritos civis do Ministério Público da Paraíba. Isso é mão de obra, mas não é mão de obra exclusiva. Agora, mão de obra exclusiva, limpeza, vigilância, jardinagem, é claro, e aí as disposições setoriais vão dizer o seguinte: no contrato você não pode indicar quem você quer contratar. Porque, por exemplo, lá na secretaria que eu trabalho, né, eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, a dona Maria faz um café maravilhoso. E eu disse isso para o cara da Selic: coloca que nós queremos a dona Maria que faz o café lá na Selic, lá na Secretaria do Meio Ambiente. Isso não pode. Eu não posso indicar a dona Maria. Então, quando a gente fizer o aditivo ou renovar o contrato, a nova licitação, talvez o café fique ruim, né, porque a dona Maria vai sair. Eu não posso indicar a dona Maria. Então, aqui eu tenho problemas na licitação. Então, vejam aqui nesse caso, eu tive um edital, proposta, se passou mais de um ano, eu já posso ter reequilíbrio econômico-financeiro, porque o reequilíbrio econômico-financeiro começa na proposta. O quarto paradigma antigamente o artigo 57 da Lei 8.666 dizia o seguinte: não há despesa sem a correspondente receita. Esse é o paradigma básico do direito financeiro orçamentário. E aí a ideia é que os créditos orçamentários balizassem o prazo dos contratos, porque, vejam, o contrato gera despesa, certo? Então eu tenho que ter a correspondente receita, então o prazo do contrato está de acordo com as receitas orçamentárias. Isso era uma tragédia, gente. Isso era uma tragédia. Isso não fazia o menor sentido. Você tinha que refazer licitações, você pagava licitações mais caras porque a licitação não podia ser mais de um ano, porque o crédito não estava na lei orçamentária nova. Então se quebrou essa lógica de que o exercício financeiro baliza os prazos do contrato. De regra, será assim. É claro que as leis orçamentárias anuais e o plano plurianual terá que acompanhar contratos, por exemplo, um contrato que é maior de um ano, ele terá que ter previsão nos planos plurianuais. Isso é um problema. Eu acho que o Ministério Público tem que estar atento, porque um prefeito, por exemplo, prefeito não republicano, ele fala o seguinte: eu não sei quando é que está meu tempo aqui, né? Eu não quero, quer roubar monte, né? O primeiro palestrante vai roubando o tempo do outro, né? Então, eu já estou acabando, Rony. Tá? Então, nesse caso... Não, está tudo ok, doutor Juliano. Está tudo ok. Muito obrigado. Não ganhei nenhum cartão amarelo ainda, né? Não, tá. Não. Muito obrigado. Então, nesse caso, porque eu me emociono com isso. Esse dia um aluno me disse assim: professor, o senhor é o único professor que eu não boto acelerador do YouTube. Né? Eu não entendi se isso era bom ou ruim, né? Porque eu sou uma pessoa agitada, e eu não sei se deu para perceber algo, se eu sou uma pessoa agitada. Mas voltando. Então, nesse caso, o exercício financeiro não baliza mais os contratos. Então, qual é a ideia do Ministério Público nessa investigação? No final do exercício financeiro de um prefeito, no final do mandato, o prefeito começa a fazer um monte de contrato de longo prazo para balizar os prefeitos que seguem. Ele ali, em outubro, não se reelegeu, e ele começa a fazer um monte de contratos com prazos de 10 anos, 5 anos, para balizar os futuros prefeitos. Isso pode acontecer. Então, eu chamo a atenção para a função investigativa do Ministério Público nesse sentido. E tem um contrato que hoje pode ser com prazo indeterminado, não tem prazo, e isso faz todo sentido. Juliano, pode ter um contrato sem ter um final, que é o caso de serviços, não posso falar em serviço monopolístico, Eros Gaudius, que essa é uma idiosincrasia, isso é um contrassenso. Serviços não concorrenciais. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul, eu não conheço o exemplo da Paraíba. Aqui no Rio Grande do Sul, existe a Companhia de Águas, que é a Corsan. E aí eu tenho, então, a prefeitura de Garruchos, município de Garruchos, 1.500 habitantes, que é atendido, Garruchos casualmente não é atendido pela Corsan. Santa Cruz do Sul, vou pegar Gramado, né, que todo mundo conhece aqui no Rio Grande do Sul, Gramado, não é? Gramado, atendido pela Corsan. E aí Gramado diz o seguinte: eu vou fazer não tem como fazer licitação, esse serviço é não concorrencial, só a Corsan que presta, serviço de saneamento, tratamento de esgoto e dispensação de água potável. Então, eu vou contratar por inegibilidade e vou renovar esses contratos. Faz sentido a cada momento eu ter que renovar esses contratos?
Ou serviços de energia elétrica, telefonia, até porque telefonia hoje não é concorrencial, então teria que ter licitação, mas, enfim, energia elétrica. Então, no caso de prestação de serviços não concorrenciais, eu não tenho prazo final. E última, antes de ir encaminhando para o final, há um novo personagem aqui, porque hoje a lei colocou aquelas linhas de defesa, né? Ela botou a primeira linha de defesa, os agentes públicos e o controle interno. Na segunda linha de defesa, a advocacia pública e o controle interno de novo, deu prestígio para o controle interno. E a terceira linha de defesa, os órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas. Isso tem uma base já no sistema de direito privado, no sistema empresarial, de administração, de gestão empresarial, que é o sistema do COSO, né? O COSO, que falava dessas linhas de defesa, e eles incorporaram na lei de licitações como uma forma de accountability, né? Uma forma de fiscalização, é o COSO. Eu acho, Rony, que tem uma quarta linha de defesa, que ele não colocou. Qual é a quarta linha de defesa? O segundo colocado. O segundo colocado é o maior fiscal das licitações e até dos contratos. Porque qual é a ideia? Ele quer que o primeiro não seja contratado, então ele vai cavocar os documentos, alguma nulidade para que ele seja contratado. Ninguém quer perder. Eu trabalhei muito tempo no contencioso de licitações, e licitação acima de R$1 milhão, os caras já judicializavam, não importa, havia judicialização. Que ninguém quer perder. Então, qual é esse novo personagem? A seguradora. Em obras de grande vulto, há a possibilidade de indicar o seguro-garantia, porque as garantias, qual é a história das garantias? Eu tenho 4 garantias. Calção em dinheiro, títulos da dívida, calção em título da dívida, seguro-garantia ou fiança bancária. Aí o contrato de fiança bancária segue as regras da fiança, seguro-garantia segue os contratos de seguro e já tem regulamentação da SUSEP. Então, já tem regulamentação dos seguros-garantia, que foi incentivados pela lei de execução fiscal, quando dos embargos à execução se utiliza o seguro-garantia. Bom, nesse caso, é um documento bastante franco, os bancos estão se aprimorando nesse quesito. E qual é a ideia? O contratado escolhe a sua garantia. Essa é a ideia. O contratado não se pode impor as garantias. Uma novidade. O que disse Go with the meeting? Então, qual é a ideia? Surgiu aqui uma tela, eu pensei que me estavam me dando cartão amarelo, mas não é. Voltando, então, qual é a ideia? Em obras de engenharia de grande vulto, que são acima de R$200 milhões, pode, não é obrigado, o poder público exigir o seguro-garantia de até 30% da obra. E aí, qual é a ideia? A seguradora, ela será um novo fiscal do contrato. Então, vejam, veio o inquérito civil. A pergunta que eu faria se eu fosse promotor de justiça é: meu amigo, você teve seguro-garantia? Teve. Você contratou a seguradora? Você deixou a pólice vencer? Porque qual é a ideia? O fiscal tem que controlar o contrato e não deixar a pólice vencer. Porque qual é o sinistro aqui? O sinistro é a inadimplência do contratado. Então, a seguradora vira um novo fiscal, porque ela não quer o sinistro. E mais, ela tem o que se chama em inglês de step in right. O que é o step in right? Ela tem o direito de, percebendo que a coisa vai desandar, ela terminar o contrato. Ela pode ocupar a obra e ela, a seguradora, terminar o contrato. Então, vejam, é uma ideia muito boa essa ideia do seguro-garantia nesse sentido. E aí, antes para terminar, por exemplo, assim, no que se refere ao reequilíbrio econômico-financeiro, eu lembrei de mais uma coisa. O artigo 128 e o artigo 129 vão se preocupar com as obras. E em obras, tem 3... O amigo comum entre eu e o Rony é o professor Marcos Nóbrega, e o Marcos, que é uma mente brilhante, ele diz o seguinte: existe 3... Essa palavra é do Marcos. Existem 3 perguntas que não foram respondíveis na vida. Se existe vida depois da morte, se Deus existe e o que é o BDI, que é a bonificação de despesas indiretas, né? Que ninguém... E aí um engenheiro, eu trabalhei com... O bom de trabalhar em secretaria, de meio ambiente, trabalha com muita engenharia, ele me explicou o que era o BDI. Então, vamos lá, o que é a bonificação de despesa indireta? Existem obras que eu tenho despesas diretas, os materiais, o obreiro específico da obra, mas eu tenho bonificação de despesa indireta, os impostos, um call center, uma secretária, um engenheiro do trabalho que participa de várias obras. Então, vejam, se faz um cálculo de despesas indiretas sobre a obra que o contratado tem. E aí, qual é a ideia do reequilíbrio econômico-financeiro? Que o artigo 128 diz o seguinte, às vezes a leitura a gente não percebe bem, que a mesma vantagem que se conseguiu, o mesmo deságio que se conseguiu na licitação, tem que ser feito nos reequilíbrios futuros, para evitar o que se chama de jogo de planilha. Eu vou dar um exemplo. Imagine que a gente orçou uma obra em R$100 milhões, esse orçamento básico, e o vencedor ganhou a obra por 90 milhões. Então, a gente teve um deságio de 10%, ok?
Porque, assim, eu botei 100 e 90 porque, Reinaldo, advogado só sabe fazer um cálculo, que é porcentagem, por causa dos honorários, o resto ele manda para o contador, não é? O único cálculo que a gente sabe é porcentagem, e mal é mais ou menos, né? Então, nesse caso, que eu até comecei a fazer engenharia de Minas, mas eu percebi que eu não podia dar uma enganadinha ali, né? Então, eu acabei fazendo direito, porque daí eu sei que eu consigo... Volta. Então, nesse caso, qual é a ideia? Eu tive um deságio de 10%. Então, o cidadão diz o seguinte, olha, o tijolo aumentou de 100 para 120 e eu quero o aumento dos 20. Ele não vai ganhar o aumento dos 20. Ele vai ganhar o aumento dos 20 menos 10%. Então, ele vai ganhar o aumento de 18 reais. De 20 menos 10%, menos 2, 18 reais. Então, vejo que esse deságio tem que ser mantido em todos os demais equilíbrios econômicos e financeiros. Certo? Se você está investigando alguém, por favor, exija que se mande planilha de custo, que se seja por custos unitários. Ali o 129 não faz o menor sentido. Quando é que tu vai fazer uma obra, isso aí vai ser uma obra mal feita, difícil, que não tenha planilhas por custos unitários. Isso não faz o menor sentido. Tem que ter custo unitário. Mas voltando, então, e aí eu já encaminho para o final. O que não mudou na nova lei deveria ter mudado? A ideia é que, e eu tenho esperança, que o Portal Nacional de Compras Públicas faça isso. Qual o resultado real das compras públicas hoje? Vamos pensar o seguinte, o Paul Migran, o prêmio Nobel, o último prêmio Nobel, ele falou sobre teoria dos leilões. E a forma como a gente faz leilão é a forma do século XIX. Isso não faz o menor sentido hoje, a forma como a gente faz leilões hoje. Por exemplo, já se discute leilão de segundo lance, leilão holandês. Então, a gente tem que pensar novas formas de fazer as licitações. Por exemplo, a União Europeia tem diretrizes com eficiência, vantajosidade. A gente tem que pensar em licitação pelo resultado. O que importa é o entregável, gente. Incentivem como controladores da administração pública, como o ombudsman, não é, da administração pública, que se faça licitação por resultado. Essa história de licitação menor preço, isso não dá, gente, porque daí... Vejo, e claro, exigir uma excelente fiscalização. Olha, isso aqui eu retirei em 2021, isso já mudou. Vejam que a empresa XCMS contrata o dobro do segundo contratado. Ah, Juliano, mas isso aí é máquina pesada, essa empresa de Minas Gerais é máquina pesada, então vamos lá, obras. Teve um momento do ano de 2021 que essa empresa TGM, veja que se não colocado, nem aparecia a Santa Maria. Nem aparecia. Será que nós não temos um monopólio das compras públicas? Será que o jeito como a gente compra é um jeito correto? Licitar é a regra, né? Então, no artigo 3721 diz que nós serão contratados mediante o processo de licitação. Aí eu vou lá, isso não mudou no site do governo federal, e vejo que a União é o rosa e o fúcsia ali, o rosinha, o fúcsia e o laranja. Né? Fúcsia é da época do Slack, né? Da época do Slack. Né? O rosa, vejo que as compras diretas sem licitação são mais de 50% da União. A União não faz licitação em mais da metade das compras dela. E isso são quase 26 bilhões de reais por ano. Tem sentido, licitação custa, é um custo transacional. Como é que o mundo compra hoje? Quem é esse cara? Ah, tá. Agora deu para ver. Esse cidadão, ele trabalhou com o que o Tirol chama de economia biface. Ele consegue trabalhar com a oferta e a procura. E ele percebeu que ele conseguia criar um grande mercado virtual, que as pessoas colocavam os seus produtos lá e o preço ficava dinâmico. E aí a administração pública poderia contratar por um clique só. Ou seja, você poderia falar o que o Rony está estudando de marketplace, mas eu vou deixar para ele falar isso. E aliás, tem que chamar o Rony só para falar de marketplace, não é? Então, vejam, algumas coisas são, enfim... Essa frase é do Turing, que foi o primeiro cara a pensar em inteligência artificial, isso em 1950. Em robôs, em 1950. Algumas vezes são as pessoas que ninguém imagina que fazem coisas que ninguém pode imaginar. E eu acho que faz todo sentido a gente começar a pensar em smart contracts, começar a repensar a forma como a gente faz licitações. A lei não vai dar respostas para tudo, mas a gente tem que repensar como a gente faz licitação. E se eu pudesse deixar uma mensagem aos promotores e promotoras de justiça, temos cautela nesse momento. Paciência com o município pequeno, que não tem engenheiro, não tem contador, não tem advogado, e a gente talvez tenha que pensar que a gente pode ter uma esperança de um país melhor quando todo mundo se ajudar. Porque a esperança não murcha, ela não cansa. Também com ela não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam os sonhos nas asas da esperança. Eu agradeço muito
e espero que a gente tenha conseguido pensar juntos, porque eu não vou conseguir estudar sozinho, eu vou precisar do Rony e vou precisar de vocês, mas principalmente que tenhamos paciência para entender o novo que se apresenta. Muito obrigado. Doutora Anita, por favor. Gostaríamos de agradecer por sua brilhante palestra, com certeza trouxe muitos conhecimentos para todos que estamos tendo a oportunidade de assisti-lo nessa manhã. E gostaria agora de convidar o Dr. Rony Charles, né, que discorrerá sobre processo licitatório. Dr. Rony Charles é advogado da União, membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da AGU, doutorando em Direito do Estado pela UFPE, mestre em Direito Econômico pela UFPB, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado em Ciências Jurídicas, coordenador, junto com o professor Jacob Fernandes, da pós-graduação em Licitações e Contratos da Faculdade Baiana de Direito, coordenador, junto com o professor Jacobs e professor Murilo, da pós-graduação em Licitações e Contratos da Faculdade SERS, autor de diversos livros jurídicos, entre eles Lei de Licitações Públicas Comentada, Direito Administrativo, Regime Diferenciado de Contratações, Terceiro Setor, entre a Liberdade e o Controle, Improbidade Administrativa, Licitações e Contratos nas Empresas Estatais, Direito Provisório e a Emergência do Coronavírus. Com o senhor agora, doutor Rony Charles, para discorrer sobre processos licitatórios. Seja também muito bem-vindo ao Ministério Público da Paraíba e estamos ansiosos aqui pela sua palestra. Bom dia, doutora Anita, muito obrigado pela apresentação, né? Quero agradecer a todo o público presente, né? Quero agradecer muito o convite do Ministério Público da Paraíba, né? Instituição que eu tenho grande admiração e tenho grandes amigos da adolescência, amigos já da vida adulta, né? Então, é uma instituição que eu admiro e amo pelos amigos que a compõem, né? Então, parabéns pelo evento, parabéns por reunir, por trazer o nosso querido colega, amigo Juliano, né? Então, eu quero saudar o Reinaldo, querido amigo Reinaldo, que de forma muito generosa me convidou para este evento, né? Doutora Anita, que fez a apresentação, né? Doutor Aldo, a Roberta, que está nos bastidores, né? E ressaltar o professor Juliano, né? Como eu disse anteriormente ao início, eu estou agora com o risco do enfado, né? Eu estou agora porque foi realmente uma palestra brilhante, elétrica, né? O Juliano conseguiu, em pouco tempo, ressaltar alguns dos grandes problemas e dos grandes desafios das contratações públicas nesse novo regime, né? Fico muito feliz que nós temos uma sintonia de pensamento sobre o caminho que as contratações públicas irão trilhar. Lembro que quando eu conheci pessoalmente pela primeira vez, Juliano, há muitos anos atrás, em Porto Alegre, foi apresentado por uma colega, acho que foi a Marinês. Estávamos num evento participando, né? E fico muito feliz com a brilhante produção que você tem feito, né? Falei também um pouco antes da apresentação. Recentemente, o doutor Juliano tem um livro sobre a nova lei de licitações e tem um livro de direito administrativo fantástico, fantástico. Parabéns, uma obra de relevo, né? Que se destaca entre os outros livros de direito administrativo no país, tá? Então, é um grande desafio, depois de uma palestra tão brilhante, tão elétrica, com tanta informação, tentar manter o nível da apresentação. Eu tentarei, humildemente, fazer isso, pelo menos tentarei não cair tanto em relação à eletricidade. Certamente a mesma energia e eletricidade do Juliano eu não conseguirei repetir, né? Eu vou fazer algumas reflexões e alguns pontos tratados por Juliano vão, inclusive, me fazer mexer um pouco na minha apresentação, mudar um pouquinho aquilo que eu queria falar, né? A nova lei de licitações, eu, inclusive, criticava ela no texto antes da aprovação,
ela tem um problema de plataforma. Ela manteve a plataforma da legislação anterior, que já havia repetido a que a precedeu, o Decreto-Lei 2386, mas ela trouxe muita coisa boa. Trouxe muita coisa boa. Né? Várias delas foram pontuadas por Juliano. Né? Eu faço uma ilustração de que nós tínhamos um Fusquinha, queríamos um BMW, né, ou um Tesla, e a lei nos deu o New Beetle. É a plataforma do Fusquinha, mas tem muita coisa boa, muita coisa diferente. Tem ar-condicionado, tem vidro elétrico, tem um motor mais possante. Então, há muitas coisas interessantes nesta nova lei. Mas há, por outro lado, um grande desafio, que é saber usar essas ferramentas, é saber usar essas inovações. E é muito difícil tratar sobre licitações, fazer um apontamento crítico ao texto legal é mais fácil do que propriamente participar da aprovação do texto legal, porque quando se trata sobre licitação, sobre legislação licitatória, notadamente uma lei geral, os stakeholders, os influenciadores são diversos e com interesses diferentes, tanto endógenos como exógenos. Tanto empreiteiras, mercado privado, seguros, tentam influenciar o projeto, como também a própria administração pública, órgãos de controle, ministérios de execução, tentam influenciar o texto legal. Né? E isso gera uma grande dificuldade no consenso, na construção de um consenso sobre o texto. De maneira que, em 2020, o Executivo aproveitou um momento, uma oportunidade legislativa. Vejam, nós estávamos discutindo este projeto por diversas já mudanças, idas e vindas no Congresso há mais de uma década. Há mais de uma década, com idas e vindas, incorreções e correções. Mas 2020, esse ano atípico, né, com tantas coisas, digamos, trágicas, né, tantos fatos trágicos na nossa sociedade, tantas perdas, também gerou algumas oportunidades, como, por exemplo, a otimização do processo legislativo, que permitiu a aprovação dessa nova lei de licitações, que, repito, poderia ter sido melhor porque poderia ter se desvinculado um pouco desta plataforma, tanto em relação à licitação, como bem disse o Juliano, também em relação ao contrato, percebendo que cláusulas extravagantes, elas podem até ser interessantes em contratos de maior complexidade, de maior vulto, mas elas geram custos transacionais desnecessários em contratos mais simples, menos complexos, porque não existe almoço grátis e, obviamente, o mercado faz análise desses riscos, desses custos, seja optando por não participar do certame, né, seja por colocando o aumento do custo da proposta. E é bom lembrar que, por exemplo, nas licitações eletrônicas, nas licitações do pregão eletrônico, isso gerou um mercado alternativo. Né? Nós temos um mercado de atravessadores nas licitações eletrônicas, de várias empresas cuja especialidade é participar de licitação, que compram do fornecedor que está lá no centro, que está lá no shopping, que está lá na rua, para entregar à administração, ou hoje que está lá no marketplace. Né? E a culpa não é dessas empresas. Quem gerou esse mercado foram nossos custos transacionais para contratações que hoje podem ser feitas um clique, como bem disse Juliano, né? Através de sites como Amazon, Mercado Livre e tantos outros. Então, isso talvez o não ter caminhado tanto quanto deveria nesse avanço para mim a crítica da nova lei, mas isso não retira dela as diversas vantagens que ela tem em relação ao nosso velho Fusquinha, que era a Lei 8.666. É um veículo muito melhor do que o que nós tínhamos antes. Se licitação é um trajeto entre a necessidade da administração e a escolha do fornecedor, nossa viagem pode ser muito melhor, mas para isso nós precisamos aprender a utilizar esse novo instrumento, que é a lei de licitações. E há muito desafio nessa tratativa de criar uma nova lei de licitações, porque eu preciso tentar criar formatos eficientes para que a administração possa se conectar com o mercado, que é algo extremamente dinâmico. É algo extremamente dinâmico. A licitação, a legislação licitatória, né, tem várias interpretações, desde os manuais de direito administrativo, né, como atos concatenados para a escolha da proposta mais vantajosa para a administração. Há algumas concepções que são mais inspiradoras para mim, como a do professor Marcos Nóbrega, que diz que a licitação é um procedimento de transmissão de informação, né? Transmissão de verdades, ou um detector de mentira, como ele costuma ilustrar, ou do professor Egon Bockmann Moreira, que diz que a licitação ela é um procedimento pré-contratual, procedimento de negociação pré-contratual. E o interessante, tudo isso realmente relata como deve se dar esse trajeto. Eu vou fazer uma outra ilustração. A legislação licitatória é uma espécie de manual de paquera, que tenta gerar esse encontro entre a administração pública e o mercado. Né? E o nosso modelo ainda está chamando a jovem de chuchu. Né?
ainda está de broto, ele ainda está um pouco atrasado para gerar esse encontro da maneira mais eficiente. No futuro, muito provavelmente, nós evoluiremos, né? Assim como os encontros hoje não são feitos dessa forma, são por aplicativos, né? Muitas vezes, ou as trocas, você conhece a parceira muitas vezes pela rede social, antes de conhecê-la pessoalmente, assim também a administração terá, no futuro, certamente no futuro, com desenvolvimento de marketplaces públicos, né? Marketplace é um tema que, particularmente, eu tenho me dedicado um pouco, pela orientação do professor Marcos Nóbrega, a estudar, e acho que com alguns avanços, muito provavelmente em pouco tempo, nós teremos, assim como foi o pregão, um apêndice, uma legislação apêndice à Lei 8.666, nós teremos uma outra legislação apêndice a esta nossa nova Lei de Licitações, para tentar desenvolver mais aquilo que nós entendemos que é uma marketplace. Vamos falar sobre a nova Lei de Licitações, notadamente em relação a este procedimento licitatório. Tem uma plataforma analítica, quase 200 artigos, né? Ainda com descrição, eu diria até que até mais analítica que a Lei 8.666, né? Ela avançou para destrinchar procedimentos que nem a Lei 8.666 usou, né? Falar sobre pesquisa de preços, falar sobre intenção de registro de preços. Ela avançou em alguns procedimentos, no detalhamento de alguns procedimentos que nem a Lei 8.666 ousou. Qual é a vantagem dessa plataforma analítica? Às vezes é dar certa segurança para alguns entes públicos que não desenvolveram bem o seu modelo de contratação, não desenvolveram bem suas normatizações, suas regulamentações, sua política de governança. Isso é uma vantagem. A desvantagem é que o mercado é extremamente dinâmico, o modelo de contratação é extremamente dinâmico e, digamos, tornar rígidas essas regras procedimentais numa lei pode parecer eficiente hoje, mas certamente pode parecer muito ineficiente daqui a 10, 15 anos, porque as formas de realização desse encontro vão ser alteradas. Pois bem, inspirada na experiência dos últimos 10 anos, notadamente das contratações federais, a lei trouxe diversas regras que eram prescritas por exemplo, instruções normativas federais para o texto legal. Em relação, por exemplo, a planejamento, e aqui vamos entrar propriamente no procedimento de licitação. Em relação propriamente ao planejamento, a lei traz diversos artefatos de planejamento que vão passar a ser exigidos naquilo que nós chamávamos anteriormente de fase interna, né? Então, ela fala, por exemplo, sobre ETP, o Estudo Técnico Preliminar, que é um documento, um artefato prévio ao planejamento propriamente dito, que é materializado com o termo de referência ou com o projeto básico. Então, é um instrumento para que eu reflita sobre as eventuais soluções antes de definir o que é que eu vou buscar no mercado para firmar a contratação. Algo que já era cobrado pelos órgãos de controle, notadamente o TCU, para que essa escolha da solução que vai resolver o problema do município, do estado, daquela autarquia, do órgão ministerial, para que esta solução não seja definida de maneira precipitada, mas haja reflexão. Essa é a função principal do ETP. Mapa de riscos, em que eu avalio os riscos que podem ocorrer, os problemas que podem ocorrer, seja na fase de planejamento, seja na fase de licitação ou na contratação, para já definir formas de tratar, de conviver com esses riscos. Além de um modelo, da existência de um modelo flexível, que vai fazer com que esse planejamento seja muito mais do que um planejamento burocrático. Porque na experiência federal, o federal já vem há 10 anos fazendo isso, né? Os municípios vão ter que se adaptar de maneira mais precipitada, os órgãos estaduais de maneira mais precipitada. É bom lembrar que daqui a 1 ano e meio, 8.666, Lei do Pregão e a Lei do RDC estarão revogadas. E as novas licitações terão que adotar o novo regime licitatório da 14.133 de 2021. Né? E o planejamento, mais do que a exigência desses artefatos meramente burocrática, como infelizmente a gente via ocorrer muito no passado, a nível federal, esses instrumentos de planejamento eles vão ser fundamentais para que eu possa modelar a minha licitação e modelar o meu contrato. Juliano já falou de diversos pontos relacionados aos contratos que são ferramentas. Se vou usar, por exemplo, a cláusula de retomada ou não, se eu vou usar ou não, aliás, se eu devo usar a matriz de risco e como vou preparar a minha matriz de risco. A gente pode falar também em remuneração variável, né, que faz parte dos incentivos que Juliano citou, né? Contratações simultâneas, além de ferramentas em relação à modalidade licitatória, né? Qual a modalidade que eu vou usar, qual o modo de disputa, eu vou inverter fases, eu irei fazer eletrônico, eu irei fazer presencial. Todas essas opções elas vão ter que ser refletidas no planejamento. Então, mais do que
pensar o planejamento, como a maioria, infelizmente, dos agentes que trabalham com licitações pensa, sob uma perspectiva burocrática, né? Eu tenho que ter o ETP. Por quê? Porque eu tenho que ter o ETP. Eu tenho que ter o termo de referência com essas cláusulas. Por quê? Porque está lá no decreto ou no regulamento. Mais que isso, o planejamento deve ser compreendido numa perspectiva funcional. Ele vai proteger o gestor público porque vai demonstrar que ele refletiu sobre as soluções, que ele optou por uma modelagem adequada para aquela licitação. E no modelo flexível, em que você vai ter liberdade de escolher modo de disputa, escolher ferramentas para a licitação ou para a contratação, essa reflexão é essencial. Porque a escolha equivocada, sem a demonstração que houve pelo menos reflexão, pode gerar críticas pelos órgãos, justas críticas pelos órgãos de controle. Então, muito importante perceber esses artefatos de planejamento na sua perspectiva funcional. Né? Eu sempre conto a história de um amigo meu, e é real, de auditoria, que, provocado pelo presidente do tribunal, foi falar com o pregoeiro sobre o atraso de um determinado procedimento licitatório. E o pregoeiro rapidamente respondeu: fica tranquilo, já vai sair, está tudo pronto, só falta o ETP. Então, o ETP é um instrumento prévio, antes mesmo do termo de referência, tem que estar no início do procedimento, e não por uma questão burocrática, é porque é a função dele, refletir antes de definir, refletir sobre as soluções existentes antes de fazer o meu termo de referência. Modalidades de licitação. A nova lei traz 5 modalidades, como a Lei 8.666. Parece que está tudo igual, mas ficou tudo diferente. Não são mais modalidades estáticas, são modalidades flexíveis. O pregão pode ter diversas modelagens. A concorrência pode ter diversas modelagens. O rito, por exemplo, comum da concorrência parece o pregão, com disputa de preços, habilitação e lances. Mas eu posso pegar a concorrência e inverter fases, tendo habilitação antes da disputa de preço. Posso ter concorrência com lances ou sem lances. Posso ter diversos modos de disputa. Então, não é a mesma coisa, não se enganem. O nome concorrência, o nome pregão, os homônimos adotados pelo novo legislador mascaram a grande diferença estrutural que há nessas modalidades. Porque, diferentemente do que tínhamos no passado, em que as modalidades eram estáticas, agora nós temos modalidades flexíveis. E precisamos compreender essa flexibilidade para escolher a melhor forma de modelá-las. Tá? Além disso, nós tivemos o acréscimo do diálogo competitivo, uma modalidade interessante, inspirada nas diretivas da União Europeia, que permite o uso de uma modalidade licitatória quando a administração pública ainda não definiu qual é a sua pretensão contratual, qual será o objeto da licitação. Ela sabe da sua necessidade, mas inicia o procedimento para ter uma fase prévia de diálogo com o mercado, para tentar absorver a expertise do mercado antes que ela defina o seu objeto licitatório. Né? Olha que coisa interessante, nós temos outras ferramentas, como o PMI também, com essa funcionalidade, mas o diálogo competitivo trará grandes desafios para os órgãos de controle, porque, obviamente, com esse procedimento licitatório também tem um grande risco em relação ao procedimento, à disputa. Por quê? Eu já, na fase de diálogo, sei quem vai participar da fase de disputa. Então, usar o diálogo competitivo talvez só seja interessante para contratações mais complexas, em que vale a pena esse risco, vale a pena tal risco, abrir inicialmente este procedimento ainda na fase de construção do objeto da licitação para ouvir as empresas. Então, contratações complexas na área de TI, como, por exemplo, a armazenamento de dados na nuvem, em que eu tenho várias tecnologias e vários grandes players, talvez o diálogo competitivo seja bem interessante. Mas, para diversas outras contratações, talvez outras ferramentas com funcionalidade similar previstas na lei sejam mais úteis e mais adotadas na prática. Né? Eu falei sobre modos de disputa, né? O querido amigo Juliano, ele pontuou muito bem, né? Nosso modelo de leilão ainda é muito atrasado. Ainda se tem, por exemplo, um fetiche, né, de que quanto mais lance, melhor a licitação. Isso é uma grande ilusão, né? Grande ilusão. O nosso modelo pregão, o mais eficiente de todos, que é um leilão inglês reverso, né? A denominação da teoria dos leilões é que ele é um leilão de segundo preço. Ele não é o eficiente para encontrar o preço de reserva do licitante. Notadamente, em mercados heterogêneos, ele sequer é uma formatação tão eficiente. Né? Existem formatações mais eficientes, como, por exemplo, o leilão holandês, né? Como, por exemplo, o próprio modo fechado. Né? Essa flexibilidade, né? Vejam, eu posso ter modo aberto, vejam, mesmo não estando tão avançado, a nova lei já permite modo aberto,
algo parecido com o pregão eletrônico, modo fechado, algo parecido com a concorrência, então, uma única oferta de proposta, modo aberto fechado e modo fechado aberto, 4 opções. E que o gestor da licitação vai ter que escolher qual é o formato de modo de disputa que ele vai usar na licitação. Né? E qual é o melhor modo de disputa? Depende do mercado, depende da licitação, depende da experiência do órgão. A experiência do órgão nas contratações passadas vai ser a justificativa para que ele possa mudar, optar por outros formatos, realizar a experimentação. Eu não tenho a menor dúvida que quando ele realizar essa experimentação, nós vamos começar a superar velhas meias-verdades, como, por exemplo, que os lances são sempre bons. Eu tenho certeza que a concorrência eletrônica para serviços de engenharia, por exemplo, irá permitir preços talvez até mais baixos que o pregão eletrônico e certamente uma redução do número de frustrações contratuais que hoje se amplia cada vez mais na administração pública. Nós conseguimos reduzir a preços muito baixos, preços inexequíveis, e depois temos obras inacabadas, contratos inacabados, equipamentos que não são entregues, medicamentos que não são entregues e frustração contratual, além de diversos problemas práticos, como debates eternos e rotineiros sobre, por exemplo, o reequilíbrio econômico dos contratos. Né? Em relação à licitação, também nós teremos as opções de garantias, que o Juliano, inclusive, já tratou, já abordou. Né? Você tem nisso, talvez, a grande novidade, a possibilidade da cláusula de retomada, que vai oferecer à seguradora a possibilidade de, diante da inexecução contratual, optar por, ao invés de pagar a indenização, continuar, direto ou indiretamente, aquele empreendimento. Temos os regimes de execução, né? Contratação integrada, contratação semi-integrada, e agora, talvez de maneira mais aberta do que fora feito outrora no regime diferenciado de contratações. São regimes de execução, pessoal, infelizmente, pouquíssimo utilizados, embora já existam a contratação integrada há 10 anos, né? A semi-integrada desde 2016, com a lei das estatais, pouquíssimo utilizados, mas são regimes de execução muito mais eficientes para contratos de longa duração, porque eles permitem uma melhor transferência de riscos, eles permitem uma melhor absorção da expertise do mercado e uma melhor adaptabilidade do contrato às inovações tecnológicas. E, como o Juliano falou, nós estaremos falando a partir de agora, tratando a partir de agora, de contratos de longa duração. Contratos, por exemplo, de fornecimento continuado, que serão de 5 anos, poderão ser renovados a 10 anos. Contratos, por exemplo, como o contrato de eficiência, que poderá ter 35 anos. É um prazo de concessão, sem as mesmas restrições que a lei de concessões estabelece para as concessões. E um debate que certamente vai se travar, será que isso, de certa forma, não tá mascarando uma operação de crédito usada pelo órgão público, sem as travas expressas da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Sem as travas expressas que uma licitação de concessão impõe para que a gente possa fazer esse tipo de pacto de tão longa duração, isso certamente vai ser discutido em relação ao contrato de eficiência, que tem 35 anos, pode chegar a 35 anos, se houver investimento prévio. Temos os procedimentos auxiliares, né? PMI, a pré-qualificação permanente é uma ferramenta interessantíssima para aqueles que souberem compreender a capacidade desse procedimento auxiliar, o credenciamento, que tem uma normatização, um texto, digamos, muito arrojado na nova lei, que pode permitir grandes avanços, né? Eu estava vendo recentemente uma entrevista de um secretário de saúde, né, lamentando, triste, né, incomodado, porque ele não consegue contratar os materiais para as cirurgias. As licitações são desertas, são fracassadas. Então, a sua equipe de licitações tem que aprender a usar as ferramentas. Por quê? Ela pode ter um credenciamento aberto, que é credenciamento agora para aquisição, como um procedimento auxiliar paralelo para esses momentos em que nós temos lacuna no procedimento licitatório. Nós temos um hiato de eficiência no procedimento licitatório, né? E dependendo da regulamentação, o credenciamento vai ser um excelente balão de ensaio para aquilo que nós defendemos no futuro como marketplace público, que vai ser alimentado pelo Portal Nacional de Compras Públicas, pelo PNCP, né? O PNCP, ele agora é um arremedo de PNCP ainda, porque o tempo foi muito curto, né? O governo federal, na verdade, o comitê gestor, né? Mas, na prática, nós sabemos que quem colocou a mão na massa foi o Executivo Federal, a Secretaria de Gestão, o SERPRO. Eles conseguiram já produzir uma versão zero que, na verdade, espelha apenas as publicações de outros portais.
Mas não se engane, o Cristiano Eichardt, que é o secretário da SEGES, é alguém de TI. Eu tenho certeza que o sonho, o projeto dele e de sua equipe é que nós tenhamos no futuro próximo uma plataforma em que as informações vão ser ali alimentadas. Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo, porque imaginem a captação de dados usando inteligência artificial de todas as contratações públicas de nosso país, federais, estaduais e municipais. O nível de corrupção a nível das licitações, notadamente municipais, onde infelizmente ainda é um grande desafio combater essa mácula, vai cair drasticamente, porque o risco para o corrupto vai ser tão alto, né? E a chance dele ser pego vai ser tão alta, que simplesmente não vai compensar. Não vai compensar, porque o próprio sistema vai ficar levantando essas informações automaticamente com o uso de inteligência artificial. A nossa atuação, a atuação do órgão de controle interno, a atuação da advocacia pública vai ser impactada por essa mudança que será gerada pelo Portal Nacional de Compras Públicas. Espero que esse futuro chegue o mais rápido possível, porque vai gerar, sim, ganho de eficiência. Temos outros desafios, né? Outros desafios. Plataformas concentradas, centralizadas, elas podem prejudicar para o procedimento licitatório, elas podem prejudicar pequenos competidores. Eu estava falando sobre isso numa live ontem. Pode prejudicar o pequeno mercado. Isso deve ser uma preocupação dos municípios. Mas pensando a nível de controle, de captação de dados, de informação, isso será fantástico, alvissareiro, para a redução do risco de corrupção nas contratações públicas. E, para finalizar, uma outra mudança relevante dessa nova lei de licitações envolve os agentes públicos. Uma vez, um querido amigo que tinha acabado de assumir no Ministério Público da Paraíba, me perguntou: Rony, como é que eu faço? Estou assumindo agora, como é que eu faço para tentar, lá no meu município, na minha comarca, de certa forma, combater a corrupção naquelas licitações? Eu digo, faça uma entrevista, conheça quem trabalha com licitação lá, a equipe de licitações. E faça o seguinte, eu brinquei com ele, pergunte qual é o número da lei de licitações. Você vai se assustar, mas uma boa parte, naquela época, né, não saberá responder o número da lei de licitações. Então, pode saber que ali há um âmbito de corrupção. Porque a capacitação, a qualificação dos agentes públicos que atuam na área é um dos grandes instrumentos para a gente evitar a corrupção. Porque o indivíduo que tem conhecimento, ele sabe dos riscos da punição, ele sabe os riscos de cometer uma irregularidade, ele sabe da responsabilidade que pode prejudicar o seu cargo efetivo, ou mesmo a sua vida técnica profissional, né? Ou mesmo a sua vida técnica profissional, e, obviamente, ele vai tentar obstar esse tipo de desvio. Agora, a ignorância é um terreno fecundo para a corrupção, porque muitos assinam atas de licitação sem saber sequer aquilo que estava escrito. Muitos assinam pareceres sem sequer ler aquilo que foi escrito, desenvolvido em 2, 3, 4 parágrafos ou uma página por um sisteminha padronizado, né? Então, a qualificação ela é um grande instrumento dos agentes públicos que atuam, é um grande instrumento de combate à corrupção. E a lei trata muito sobre isso, né? Primeiro, ela traz uma regra que, na minha opinião, vai ser muito utilizada pelos órgãos de controle, de que, preferencialmente, os servidores que atuam em licitações, não é só pregoeiro, não é só agente de contratação, é do jurídico, é o controle interno, preferencialmente eles devem ser servidores efetivos. Óbvio que nem todos os municípios têm condições de ter um quadro de servidores efetivos para todas essas funções essenciais à administração, mas nós temos capitais que não o fazem e têm condições de fazê-lo, de terem servidores efetivos para atuar em atividades sensíveis da área de licitações e contratos. E a lei coloca que esse tipo de ocupação para exercício da função é preferencial. E eu tenho certeza que os órgãos de controle cada vez mais irão emprestar maior densidade normativa a esse preferencialmente dado pela lei, exigindo que aqueles que têm estrutura para tanto façam isso, né? A lei fala na necessidade de qualificar pregoeiros, agentes de contratações, gestores fiscais, e eu tenho certeza que os órgãos de controle irão cobrar isso dos agentes que fazem parte da cúpula da administração, porque a lei expressamente coloca na alta cúpula da administração a responsabilidade pela governança. Então, aquilo que já acontecia excepcionalmente, que era a punição dos gestores públicos, do prefeito, do secretário, né, do responsável, secretário de administração, que não se ocupava em preparar a sua equipe, porque para ele, do jeito que estava, irregular, equivocado, já estava tudo certo. Esse tipo de agente público vai passar a ser ainda mais responsabilizado,
Porque a própria lei, aquilo que já era identificado em alguma jurisprudência do TCU, a própria lei diz que é responsabilidade dele. Então, os erros praticados por agentes de contratação, por gestores e fiscais, se forem decorrentes não de culpa subjetiva dele, mas da ausência de preparo por conta da omissão da alta cúpula da administração, nós poderemos ter, sim, responsabilização por culpa em eligendo por parte dessa alta cúpula da administração, porque a lei fez criou um incentivo muito inteligente, né? Vários, mas aqui ela colocou o guiso no gato, né? Aquela expressão, ela colocou o guiso, ela está indicando muito claramente quem pode ser responsabilizado por essa ausência de qualificação, por essa ausência de capacitação. Em diversos outros pontos, a lei fala sobre os agentes públicos, como, por exemplo, em relação à advocacia pública, que tem que avançar para um outro papel, né? Nós sabemos que vários municípios sequer possuem a advocacia pública propriamente dita, eles terceirizam a advocacia, alguns realmente não têm condições de tê-la, outros possuem e não fazem por outros motivos, né? E o papel da advocacia pública vai ser muito mais do que dar um parecer ao final do processo licitatório. Ela vai ter um papel de apoio jurídico e, pelo artigo 10 da lei, vai ter um papel também de representação. Mas, para representação, o artigo 10 diz esse direito de representação que os agentes públicos terão será resguardado pela advocacia pública, né? De maneira que eu particularmente entendo que aqueles que não realizam, né, não criam seus cargos de advocacia pública, sua procuradoria, seja com efetivo, seja com cargo comissionado, não poderão ter esta representação extrajudicial, caso algum ato praticado com respaldo desse órgão seja tido como irregular por órgãos de controle, né, em processos judiciais ou extrajudiciais. Então, meus queridos, para concluir, eu diria que a grande mudança da nova lei, embora a plataforma pareça a mesma, aqui nós temos uma situação Denorex, né? Já que o Juliano fez a remissão às TVs Telefunk, né? Eu vou fazer o Denorex, né? Acho que nós somos da mesma geração, certamente nós somos da mesma geração, né? Então, é Denorex, a plataforma parece a mesma, mas há mudanças estruturais quando nós trazemos a flexibilidade, que foi inspirada do regime diferenciado de contratações. E essa absorção de ferramentas discricionárias, assim como o aumento da transparência e a captação de dados que virá com o Portal Nacional de Compras Públicas, eu não tenho a menor dúvida, né? E certamente nós já podemos ver, a Paraíba, por exemplo, através do Tribunal de Contas da Paraíba, já tem uma análise muito interessante usando a inteligência artificial dos dados das contratações públicas. Mas isso é dos dados que são informados, né, pelos municípios, né, que eles enviam para o Sagres. Imaginem a partir do momento que seja tudo automático, imediato, com a realização da contratação, com a realização do procedimento licitatório nas suas etapas, desde planejamento até a competição propriamente dita. Então, os agentes públicos que atuam em contratações, eles vão precisar conhecer, não apenas conhecer a lei, eles vão precisar aprofundar o estudo na lei, porque esta flexibilidade, ela traz grandes poderes, grandes alternativas. Eles precisam ter conhecimento para justificar essas escolhas. Por que eles usaram tal modo de disputa? Por que eles usaram tal regime de execução? E essa modelagem mais flexível vai impactar muito, não apenas o setor público, mas vai impactar também o próprio mercado, né? Porque os fornecedores vão precisar também conhecer melhor as regras licitatórias e contratuais. E eles vão ter que se adaptar ao modelo de licitação eletrônica, né? Cada vez mais o modelo de licitação será eletrônico, o que vai nos ajudar também a dar mais transparência para as nossas licitações, vai ampliar a competitividade. E aí Juliano destacou muito bem, talvez seja um dos grandes agentes de controle, é o outro licitante, né? A competição é uma das grandes ferramentas de combate à corrupção. Quanto mais competição, competição verdadeira, não aquela competição dissimulada que encontramos em alguns processos, mas quanto mais competição e competição verdadeira, menor o risco de desvio, menor o risco de combate à corrupção, né? Então, precisamos entender bem essas mudanças, né? Tanto sob a perspectiva do poder público como a do setor privado, para que possamos aprender a desenvolver mais as nossas licitações públicas, alcançando esse sonho quase que utópico da busca da proposta efetivamente mais vantajosa para a administração pública. Tá, pessoal? E com isso eu concluo a minha apresentação, espero também não ter estourado o tempo proposto, né? Já me coloco para eventuais perguntas que sejam apresentadas. Agradecer aqui, professor Rony Charles, pela
excelente palestra, né? Não seria diferente, já sabíamos, fez jus a todas as expectativas, né? Trazendo novidades importantes da nova lei de licitações, assim como o professor Juliano Rainer fez na parte contratual também, e agradeço aos dois de forma muito bem-humorada, novamente, por disponibilizarem seus tempos, sei que das agendas realmente disputadas dos dois, mas por disponibilizarem seus tempos e sua atenção e nos capacitar aqui no Ministério Público da Paraíba. Eu vou aqui na função de mediador verificar as perguntas que foram colocadas no chat, para que possamos fazer o debate. O professor Juliano ainda tem um tempo conosco? Perfeito. Então, deixe-me ver aqui, temos uma primeira pergunta do Alex Rodrigues de Lima, que queria uma explicação sobre o regime de transição da nova lei de licitações. E essa eu passo primeiramente ao professor Juliano Rainer, para que possa aí responder esse período de transição entre os regimes licitatórios. Perfeito, muito obrigado. Eu consegui que um colega iniciasse lá. Então, qual é a ideia? O artigo 191 e 193 disseram o seguinte: meu amigo, olha só, você pode continuar até 2023, até 1º de abril de 2023, fazendo as licitações pela Lei 8666, Lei do Pregão, RDC, porque, vejam, a Lei 8666, que é a lei da besta, a lei do Satanás, não é fácil matar a besta, não é? A besta não é fácil de morrer. E aí, a gente vai perceber isso agora. Ela não é fácil de matar a besta, não é? Mas ela vai deixar um inferno, que é o artigo 18. Leiam o artigo 18, eu às vezes eu passo só sobre o artigo 18, o artigo 18 é um inferno, né? Mas aí, voltando, então, pode continuar indo, mas se você é corajoso, quiser testar pela nova lei, durante esse período de transição, pode ir, mas deve ir com todas as regras da lei nova. Tem um grupo de pregoeiros no WhatsApp que eu sou meio entrão, assim, eu vou entrando, né? E aí eu aprendo muito com aqueles pregoeiros, e aí quando a lei surgiu em 1º de abril, ela, na verdade, foi editada em 1º de abril, dia 2 era feriado, ela entrou dia 4, segunda. E ali no fim de semana, um pregoeiro mandou assim: então os prefeitos agora vão poder utilizar os limites de dispensa do 71 e 75, inciso 1 e 2, 100 mil reais e 50 mil reais. Aí eu digo eu, pode, mas vai vir a tralha da nova lei. Aí ele disse o seguinte: qual tralha? Lê o artigo 18. Ao que vem a resposta: tô fora, né? Ou seja, e não faz que nem o município do interior de São Paulo, assim, ali, tipo, em maio, ele fez um edital assim: essa licitação seguirá a lei 866 e a lei 14.133. Não, é uma ou outra, gente. É um túnel com dois dutos. Ele deve ter pensado assim, ó, Rony, qual é a lei que a gente aplica? Bota as duas para a gente não se incomodar, sabe? Bota as duas para o órgão de controle e aí a gente chuta as duas. Não, é uma ou outra. Isso vale e os contratos seguirão a lei que você optar. O que vai acontecer em 2023? 2023, ali por março, começa o corre-corre. Ninguém sabe o que vai fazer. O que eu acredito? Vai ser que nem a lei 866. O que baliza é o edital. Então, vamos pensar 3 cenários. Eu tenho o 1º de abril de 2023, depois e antes do edital. Se você publicar o edital depois de 1º de abril, e você fez a fase interna antes, pela lei 866, mas publicou depois de 1º de abril, você vai ter que refazer a fase interna. O que vale, na minha opinião, é o edital. Se você publicou o edital antes de 1º de abril de 2023, ou seja, antes de entrar em vigor a plena lei 14.133, se você publicou antes, você pode seguir a lei 866 e o contrato com base nela. Então, percebe que se você pode ter ainda, depois de 2023, a besta não é fácil de morrer. Você pode ter um contrato com 5 anos depois de 2023, até 2028, que é o prazo de serviço contínuo, por exemplo, 60 meses, não, 6 anos, prorrogado com mais 12. 6 anos, né, pela lei 866, seguindo esse passo. Então, o que vai balizar, na minha opinião, quando vocês estiverem ali controlando o povo, o edital. Se você publicou o edital e se você fez um contrato antes, o que vale é a lei que você analisou antes. Então, para mim, o que vale é o edital nesse sentido, nessas regras de transição. Claro que a parte penal já entrou em vigor, né? Então, hoje, o que vale... Aí, claro, toda a lógica daquelas normas de direito penal, né? Lex in melius impégios, eu não sei, eu abandonei o crime já há um tempão, eu deixei de ser criminoso, eu não estudei mais direito penal, então eu sei que tem um monte de regra própria, lex in melius impégios e toda aquela lógica do direito penal, mas isso já está em vigor a pleno. Obrigado, professor Juliano, pela excelente resposta. A Alex aqui já colocou no chat, e agora eu passo uma pergunta ao professor Rony. Essa
é minha, uma pergunta minha aqui, um questionamento meu, que nós temos, Rony, hoje, a nova lei de licitações, no tocante aos serviços técnicos especializados, ela não fala mais no requisito da singularidade do objeto. E aí nós temos essa, vamos dizer assim, essa incongruência com o cerne do Instituto da Inexigibilidade, que é a inviabilidade de competição, que ainda se encontra lá no artigo 74, salvo engano, da nova lei. E aí eu queria saber da sua visão, como é que você vem compreendendo esse requisito realmente da singularidade do objeto, do serviço, né? Técnico especializado foi realmente extirpado ou não? Como é que ficaria, já que o cerne do Instituto da Inexigibilidade é a inviabilidade de se competir, né? Sim, perfeito. Essa é uma questão que vai gerar muito debate ainda, muito debate, né, para a gente construir qual vai ser, digamos, a posição firmada, seja a nível de tribunais de contas ou mesmo a própria atuação do Ministério Público. Por exemplo, nós tínhamos um grande debate entre o Ministério Público e a advocacia municipalista sobre a égide da 8666 para as contratações por inexigibilidade, né? E se pode ou não pode contratar por inexigibilidade, para assessoramento jurídico. E o grande problema sempre foi o debate sobre a singularidade, que era talvez mal interpretada, né? Alguns interpretavam como exclusividade, outros interpretavam o elemento confiança, né? Traziam um elemento extra legis para explicar o que era singularidade. E sempre foi o ponto de maior debate, o legislador retirou. Eu acho que foi retirado. Eu acho que não, eu não posso interpretar a lei para dizer, não, foi um esquecimento. Não, o legislador optou por retirar esse, digamos, elemento objetivo que estava relacionado ao serviço, que o serviço precisava ser singular, né? Agora, isso não pode, de forma alguma, significar que está aberta a possibilidade de contratação por inexigibilidade para um monte de serviço que se queria, desde antes, contratar por inexigibilidade. Porque a inexigibilidade, ela parte de um pressuposto básico. A competição é inviável. Seja porque não pode fazer, é impossível de fazer, seja porque ela é imprestável, ela não serve. E nós sabemos que boa parte dessas atividades que se querem contratar por inexigibilidade poderiam ser contratadas através de modalidades, digamos, mais flexíveis, como, por exemplo, o concurso. Então, eu acredito, a gente tem um precedente do TCU, do ministro Raimundo Carreiro, que a lei das estatais fez a mesma coisa, ela tirou a singularidade também, né? E lá o TCU entende que, mesmo não constando a singularidade na lei, é para se exigir a singularidade. Eu discordo, respeitosamente, eu discordo do ministro Raimundo Carreiro, porque se o legislador retirou, não sou eu que vou incluir esse requisito. Mas acredito que a resposta estará na ênfase à questão da inviabilidade de competição, né? Aquilo que é o pressuposto principal e sempre foi, digamos, tratado de maneira meio acessória no 25, inciso 2 da Lei 8.666, tem que ser compreendido que esse é o pressuposto de qualquer contratação por inexigibilidade. Então, poderia ter até serviços não singulares contratados por inexigibilidade, né? Desde que se demonstre que é realmente inviável a competição. E, repito, em muitos desses mercados há sim uma possibilidade de competição viável, né? E a lei, quando fala no artigo 10 da questão da representação pela advocacia pública, talvez crie um incentivo interessante para que os próprios gestores públicos se interessem em montar suas procuradorias, por exemplo, né? Ou seus órgãos no caso, não a contabilidade, porque não recebe a representação extrajudicial, né? Ou judicial. Mas é uma questão polêmica, sabe? De ter uma resposta única por conta do nosso país, das diferenças, né? De um país tão continental. É bem verdade que existem municípios que não têm outra solução além da terceirização dessas atividades de contabilidade, de assessoria jurídica, mas é bem verdade também que há outros municípios que poderiam ter sua procuradoria instalada e não o fazem por outros motivos. E esses motivos não são vantajosos para a administração pública, podem até sermos para o gestor da ocasião, né? Para o gestor da ocasião, mas não são para a administração pública, né? Retira a possibilidade de memória, de evolução do entendimento, né? De consolidação de entendimentos. Então, acredito que nós vamos construir, né, um outro movimento para a inexigibilidade para os serviços técnicos especializados, mas agora largando um pouco a discussão da singularidade e focando na inviabilidade de competição. Perfeito, mestre Rony. Excelentes colocações, novamente. E para finalizarmos,
gostaria de trazer outra questão. Nós, do Ministério Público, trabalhamos muito com análise de licitações sobre o prisma, seja do sobrepreço ou do efetivo superfaturamento. E na minha ótica, na minha humilde visão, eu penso que a lei andou bem em esmiuçar, em trazer as formas de se fazer estimativa prévia do preço da contratação, do objeto da licitação. E eu queria saber, a pergunta agora é dirigida a ambos os professores, Juliane e Rony, a importância, a lei, inclusive, que trouxe, né, numa interpretação autêntica, como foi colocado pelo professor Juliano, os conceitos de sobrepreço e superfaturamento, mas a importância efetiva, principalmente para nós que lidamos com a atividade investigativa, dessa internalização na lei dos instrumentos e meios, a forma realmente de fazer a cotação estimativa de preços nas licitações, sejam de compras ou de serviços, a importância da internalização na lei desses instrumentos que já eram colocados pelo TCU e pelos TCEs. Quer começar pelos mais velhos, então começa comigo, né? Já que eu sou o mais velho. Eu acho o seguinte, também tem uma pergunta sobre bens de luxo. Eu vou responder as duas, vai ser o 2 em 1 agora aqui, né? Eu sou da época do 3 em 1, né? Mas agora vai ser o 2 em 1. Então, o que acontece? Na questão dos bens de luxo, eu com o maior respeito, assim, eu acho que o decreto federal que trata de curva de demanda para definir bens de luxo, eu acho bem complexo. E a gente foi tentar definir isso aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e a gente fez uma pesquisa. Nos últimos 10 anos, quantos bens de luxo o Estado do Rio Grande do Sul comprou? 2 vezes. Então, eu me desapeguei um pouco dessa questão de bens de luxo, porque eu tenho certeza de que a maioria dos municípios não estão comprando bens de luxo. As grandes licitações são o lixo, lá, os resíduos sólidos, o asfaltamento, o medicamento e a merenda escolar. Isso é a grande questão. Então, eu acho que não é uma preocupação tão grande. Mas, enfim, a definição, o que se poderia ter, talvez, pegar nos municípios e no estado? Os automóveis, né? O automóvel podia, talvez, se configurar bem de luxo. E eu acho que eu partiria por uma regulamentação mais simples no que se refere aos bens de luxo. Ou seja, eu definiria o que são bens comuns, aquilo que sai um pouco, e talvez colocaria de uma forma mais específica. O problema é você dizer o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, comprar champanhe, tá? O vinho, sei lá, bebida, ou carne para churrasco, para o governador receber o pessoal, erva para o chimarrão. Eu poderia colocar marca, porque, por exemplo, o exemplo que eu dei quando a gente estava regulamentando a lei aqui, eu não posso dizer o seguinte, Vevo Clicô é bem de luxo. Eu dei só um exemplo hipotético, não vai acontecer isso, a gente não vai comprar isso. Mas Salton do Rio Grande do Sul não é bem de luxo. Ou, posso colocar champanhe bem de luxo? Eu vou ter dificuldades aqui. E isso gera um grande problema que eu gostaria de chamar, e já chego na pergunta do Sérgio, que é o seguinte, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, um prefeito resolveu fazer uma licitação para comprar uniforme escolar para as crianças. Só que ele resolveu fazer uma política não discriminatória. Ele pensou que a escola pública não podia ter um uniforme diferente da escola privada. Então, ele comprou o mesmo, ele colocou, claro, uma licitação, mas colocou as mesmas especificações do uniforme melhor da escola privada. Não veio a mesma marca, mas era um uniforme bom que durava mais no tempo. O prefeito do vizinho disse, não, eu vou fazer licitação menor preço, um uniforme bem pior. O que aconteceu? O auditor multou o prefeito que fez uma política não discriminatória. Então, vejo, essa questão, eu acho que a grande questão é a gente ter um track record, é investigar os motivos pelos quais se contratou. E aí há um desafio do gestor, e isso é ônus do gestor, bem justificar tecnicamente o porquê ele está contratando um bem mais caro. Então, eu acho que é o seguinte, antes de apontar, incentivem, perguntem, notifiquem o gestor, mas por que você comprou mais caro em relação... E muitas vezes essas comparações podem gerar situações perigosas. Tá? Então, a definição de bens justos, e aí eu volto, a lei colocou critérios objetivos para superfaturamento e sobrepreço, só que isso é muito complicado. Vou dar um exemplo. Reinaldo, quanto é que custa um respirador no meio da pandemia? Rápido. Difícil saber, né? Porque preço se dá por demanda, oferta e procura, prognose e o valor que a gente dá às coisas, que não é o caso, que isso é subjetivo. Mas veja,
tinha uma escassez, tinha risco de faltar. É óbvio que a gente ia pagar mais de 300%, porque está todo mundo atrás. Os Estados Unidos dobrou o preço para a China mandar para eles os respiradores. Entende? Então, vejo, claro, em condições normais de pressão, a gente pode ter, mas isso tem que ir com cautela, porque os preços variam no tempo. E aí, quando a lei, e aí eu vou fazer a minha crítica, agora eu me permito fazer uma crítica à lei. Quando eu vou no artigo 59, parágrafo 4º e 5º, eu não entendo esses artigos. O que diz o artigo 59? No caso de obras de serviço de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Então, se a obra for orçada em 100 milhões, é inexequível, se presume inexequível, uma obra com menos de 25 milhões. Mas aí o parágrafo 5º me diz assim: nas contratações de obras de serviço de engenharia, será exigida a garantia adicional licitante cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado. Aí ela me diz assim: eu não aceito, é inexequível proposta a menos de 75%, mas eu admito proposta a menos de 85%, mas aí me dá garantia adicional. Ou é 75% ou 85%. Tu percebes? Então, vejo, esses critérios objetivos são problemáticos. E veja, isso aqui é quase uma incoerência, uma inconsistência, uma ilogicidade. Então, percebe que a gente vai ter que dar um jeito de interpretar isso aqui. Vão passar 10 anos, aí vai vir para o STJ, vai para o STJ, vai ter várias ações de improbidade, porque é 85 ou 75? Porque o prefeito vai dizer o seguinte: não, eu contratei por 20 milhões, era vantajoso, e exigia garantia adicional. O que eu vejo, 75 cifra, minha interpretação, 75% abaixo é inexequível. Mas a lei te dá um gatilho. Se você exigir até 85, você tem que exigir garantia adicional. Eu acho que essa é a ideia. Então, você poderia ir até 85%, desde que você exija a garantia adicional. É o que eu consigo interpretar disso daqui. Em relação à questão, também vou fazer como Juliano, eu quero tocar nas duas perguntas, a do bens de luxo. Aquilo, sinceramente, foi um dispositivo politiqueiro, deveria ter sido vetado pelo presidente, não foi por uma questão política. Imagina, se o presidente veta aquilo ali, o mundo cai em cima dele, dizendo que ele estava admitindo contratação de bens de luxo. Então, toda a equipe que estava lá na discussão da Casa Civil, eu fui convidado pelo consultor-geral para participar dessas reuniões. Todos pediram, todas as equipes técnicas de todos os ministérios pediram o veto desse dispositivo. Sabiam que ele só vai gerar mais problema do que solução. Porque, veja, nós temos a sorte de termos a convivência da 8.666. Poucos estão usando a nova lei de licitações. Mas poucos regulamentaram. E a lei fala que, sem a regulamentação, você não pode comprar nem os bens que não são de luxo. Então, ela criou uma obrigação, tem que fazer a regulamentação para que você possa comprar, inclusive, o que não é de luxo. E a solução dada pelo decreto federal, embora seja interessante, né? Eu tive uma live com o Bradson Camelo, membro do Ministério Público Tribunal de Contas da Paraíba, para mim um gênio, né? E o Bradson entende muito mais de economia do que eu. E nós concordamos. Embora seja uma solução muito interessante do ponto de vista econômico, quando a gente fala em administração pública, é complicado. É complicado. Porque, por exemplo, prótese mamária é bem de luxo. É um bem de luxo, claramente é um bem de luxo. Quando você tem aumento de receita, o aumento proporcional da aquisição de próteses mamárias, ela é bem maior do que o aumento de receita. Porque, basicamente, o que a lei disse é bem de luxo é aquilo que, quando nós temos um aumento de receita, se consome mais na sociedade. É um conceito interessantíssimo e muito válido quando a gente está fazendo análise de consumo. Mas quando a gente está falando de administração pública, é difícil trazer esse conceito. Eu acho que os decretos estaduais e municipais podem até parcialmente se inspirar no federal, mas devem criar uma solução, na minha opinião, topicamente melhor. Em relação à pergunta do diálogo competitivo para os municípios, eu acredito que ele vai ser muito pouco utilizado na prática, até pelo tempo do diálogo competitivo, ele vai demorar mais ou menos uns 100, 150 dias úteis, então, na prática, só para questões bem complexas mesmo. Em relação à questão do assessor, já falei, aí vamos falar do preço. Vejam, é exatamente o que Juliano falou. O preço é uma coisa extremamente dinâmica. O preço é dinâmico. O preço, eu diria que o preço é irrepetível, porque ele é um encontro. Ele é um encontro entre duas valorações, duas vontades de valoração. E ele é afetado por diversos elementos, objetivos e subjetivos. E o nosso grande erro é tentar dar uma presunção de equiparação entre o preço
de referência, que é essa estimativa que a gente faz, e o preço transacional, que é o que foi identificado ali na licitação, na contratação direta. Esse aqui não representa esse. A função desse aqui é me dar um parâmetro, uma ideia para a gente afastar o risco de problema de agência, né? Que é o fornecedor, perdão, o agente público usar a sua competência, ampliando demais o preço, obviamente, para alimentar um esquema de corrupção, de propina, que não atenda ao interesse público. Mas a gente tem que ter uma compreensão de que é muito difícil conseguir, com o preço de referência, identificar o preço transacional. E o ano de 2020, como o Juliano falou, mas esfregou isso na cara do poder público direto com a pandemia, né? Direto na pandemia, né? Respiradores, insumos na área de saúde, álcool em gel, que o preço em 2, 3 meses teve ondas, né? Picos e quedas de preço absurdos em 2, 3 meses, de acordo com o movimento da demanda e da oferta. Então, o preço é algo extremamente dinâmico. Eu vejo uma coisa positiva, Rinaldo, na lei ter trazido aquelas regras de disciplinamento das instituições normativas, porque aquilo que está lá na lei, no artigo 23 da lei, aquilo é inspirado nas instituições normativas federais. Então, qual é o lado positivo? Puxa vida, é algo que a administração federal vem amadurecendo. A lei 866 é de 93, a lei da besta é de 93. A primeira normalização de pesquisa de preço vai ocorrer em 2014, pelo federal, 2014. Né? E de lá para cá a administração vem melhorando as instituições normativas, né? 73, agora 65, já para a nova lei. Mas veja, prova como o problema ainda está inconcluso, né? A solução está inconclusa. A primeira é de 2014, nós alteramos ela em 2017, nós alteramos ela em 2020 e já temos uma nova para a nova lei de licitações em 2021. 4 alterações em 6 anos. 4 alterações em 6 anos. A gente coloca isso na lei? Vai colocar isso na lei? Porque o preço, quando nós tivermos o PNCP, esse preço de referência, esse parâmetro, vai ser identificado pelo próprio sistema, com inteligência artificial. Então, eu vejo um lado positivo. É porque 80% dos municípios sequer sabia fazer, ainda ficava na velha cotação com 3 fornecedores, que é talvez o mais infidedigno para a estimativa de custo. E muito passiva de desvio, de corrupção. Então, é interessante porque eu trago aquilo que já foi amadurecido pelo federal. Isso é muito vantajoso, eu acho que nos próximos anos. Agora, quando eu penso em daqui a 8 anos, eu acho que incrustar esse modelo na lei aí não foi uma boa opção, porque nós vamos avançar. Ele já melhorou de 2014 para cá e ele tenderá a melhorar com o uso maciço de tecnologia da informação para essa busca da referência. Porque aí nós vamos começar a perceber, e como diz Bradson, né, que melhor do que tentar achar o preço é achar um campo, né, de preços aceitáveis, né, de preços aceitáveis. Eu acho que é isso que a gente vai ter no futuro próximo. E aí a inclusão na lei trouxe essa dificuldade. Perfeito, mestre Rony. Infelizmente, essas colocações, né, essa inserção na lei termina por engessar, de alguma maneira, né, esse trabalho de estimativa de preços, que é muito importante, e como você disse em sua exposição e reiterou agora, o Portal Nacional vai nos possibilitar, né, com uma gama de dados imensa, fazer essa margem, vamos dizer, esse preço estimado, uma margem de preço aceitável, né, até o TCU e TCS entendem uma margem de até 10% ali, ficaria dentro do limite das variações do mercado, né, mas o Portal Nacional nos vai permitir ter essa noção melhor. E com isso, doutores, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat. Só venho novamente agradecer, né, a disposição e a parceria de ambos, a gentileza em atender ao convite do Ministério Público, né, em tê-los aqui, 2 nomes realmente muito qualificados, não do ponto de vista estadual, regional, mas do ponto de vista nacional. Graças a Deus, conseguimos aí reunir ambos aqui nesse espaço de tempo, e está à disposição do Ministério Público, aqui está sempre à disposição. Em breve poderemos aí, quem sabe, nos reunir presencialmente, discutir mais sobre esse importante tema que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, em nome do Ministério Público, né, doutora Anitta, doutor Hortêncio,
e todos os colegas e servidores aqui agradecemos aos dois pelas valiosas lições passadas aqui hoje. E é isso. Forte abraço a ambos e a todos que nos acompanharam e vamos em frente. Ok. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Reinaldo. Agora, doutor Reinaldo, eu gostaria de, se o senhor me permite, de passar a palavra para o doutor Rony e também para o doutor Juliano, para se despedirem, tecerem as palavras finais, ok? E, doutor Rony, se o senhor me permite, a título de conhecimento, de esclarecimento, acho que, não sei se o senhor obteve essa informação, o doutor Bradson, que o senhor mencionou há pouco, tomou posse recentemente como procurador-geral de contas aqui do Estado da Paraíba, em solenidade que teve presente também o Ministério Público do Estado da Paraíba, representado pelo seu Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Hortêncio. Então, com a palavra o senhor, doutor Rony. Não sei dessa notícia, comemorei, né? O Bradson, ele acabou de chegar de Chicago, né? Do aprofundamento dos seus estudos e certamente vai trazer muito do que ele pôde pensar lá sobre política pública para o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que é formado por grandes quadros, tenho grandes amigos lá também. E o Bradson é mais que um amigo, é um irmão que eu tive a oportunidade de conhecer nessa vida. E eu tenho certeza que ele vai desenvolver muitas ações fantásticas nesse período de gestão à frente do órgão. Eu quero reiterar o agradecimento, fiz agora pelo chat, reiterar o agradecimento pelo convite. Reinaldo, muito obrigado, pode contar sempre comigo, fico muito feliz. É uma grande alegria, uma grande honra estar ao lado do Juliano. O Juliano é um dos grandes nomes do direito administrativo, meus queridos. Quem já teve Mas é verdade, quem teve a oportunidade de já ler uma de suas obras vai, com certeza, confirmar isso que eu estou falando, né? Então, querido Juliano, um prazer revê-lo. Espero que em breve seja presencialmente, a gente possa bater um bom papo depois das aulas, tá? E agradeço a todos, a doutora Anitta, né, que esteve aqui também conosco, o Aldo, meu querido amigo, prazer revê-lo, está em outro evento aqui, capitaneado, cerimoniado por você, tá? E desejo a todos espero que a gente tenha trazido, né, algumas soluções, algumas respostas e criado outras dúvidas, né, Juliano? O professor, ele sempre gosta de criar outras dúvidas, né? Aguçar algumas dúvidas dos nossos alunos. Então, muito obrigado a todos e, enfim, espero que tenhamos ajudado de alguma forma no desenvolvimento das relevantes funções, né, que são realizadas pelo Ministério Público. Com certeza, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Foi uma manhã extremamente gratificante. Eu aprendi um monte com a palestra do Rony, como sempre. Eu estava ansioso para ouvi-lo e, obviamente, a gente provoca angústias sempre quando a gente começa a refletir. E eu brinco que a gente começa a colocar pimenta, né? Quando a gente coloca pimenta num alimento, aquilo se transforma, né? Então, a palestra do Rony foi essa pimenta, né? Transformou aguçou nossa mente. Queria agradecer a Reinaldo e o Ministério Público da Paraíba, uma instituição por deveres relevante à nação, e são completamente injustos, e a gente mostra a importância de uma instituição quando ela começa a sofrer os injustos e irrazoáveis ataques que foram perpetrados recentemente na questão da nomeação do corregedor do CNMP, perdão. Eu dava uma palestra para o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente comentava isso com a doutora Marta, e eu acho que a gente tem que se unir e não esmorecer, enfrentar, e isso só prova a grandeza da instituição. Muito obrigado, esperamos que tenhamos concretizado algumas, muito mais angústias do que, enfim, respostas, e agradecer pelo todo esse carinho e receptividade. Ok. Muito obrigado. A gente dá honra agora, doutor Reinaldo, se o senhor me permite mais uma vez, dá honra agora a ter uma palavra de uma grande promotora e de uma mulher nesse final. Doutora Anitta, a senhora, as suas despedidas. Por favor. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos doutores Rony e Juliano. Como eu já disse anteriormente, magnífica a palestra de ambos. Para a gente foi uma excelente oportunidade, e quero agradecer também a minha equipe do CEAP, em nome aqui de Aldo e Roberta, que se fazem presente aqui nesse momento. Na realidade, o CEAF é uma equipe e depende deles para que esses eventos aconteçam. E ao doutor Reinaldo também, por ter
convidados, por terem trazido os senhores até o Ministério Público da Paraíba. Mesmo que uma pena seja virtual, mas, como disse bem doutor Reinaldo, espero que em breve possamos fazer eventos presenciais para que a gente sinta assim, o calor humano, né? E mais uma vez, muito obrigada em nome do Ministério Público da Paraíba. Ok. Muito bem, então ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que participaram desse evento. Tenham um excelente dia e, como amanhã já é sexta-feira, que tenham um excelente final de semana também. Tchau a todos. Até a próxima.